Em uma cidade destruída, um grupo de pessoas estava realizando uma exploração. Embora os arredores fossem perigosos, eles não queriam viver apenas à base de rações sem gosto. A pessoa que liderava o grupo comentava que aquela zona havia sido designada como restrita há menos de um mês, e por isso ainda deveria haver coisas úteis por lá. Seguindo o líder, havia um membro do grupo que estava com medo. Seu tio havia desaparecido após ir a uma zona restrita, e diziam que ele havia sido levado por um monstro fragmento. Vendo o quanto o rapaz era covarde, o líder do grupo ficou irritado e mandou-o embora, se assim desejasse. Enquanto discutiam, uma terceira pessoa do grupo chamou a atenção deles, pois estava sentindo algumas vibrações. Antes que pudessem falar com seu companheiro, o chão de repente foi destruído. Uma mão se ergueu do solo, agarrando o companheiro deles. Um monstro azul com vários tentáculos terminados em mãos havia aparecido. Ele era um dos monstros conhecidos como fragmentos, e fora ele quem havia agarrado o membro do grupo. Diante do monstro, os dois jovens tentaram correr, mas um tentáculo gigante se lançou em sua direção. Diante do golpe iminente, os dois ficaram desesperados. Porém, o golpe não os atingiu. Isso porque um jovem de cabelo azul os agarrou, puxando-os para fora do alcance do ataque do monstro. Soltando os dois garotos, o jovem de cabelo azul perguntou se estavam bem. O jovem, que havia sido chamado de covarde pelo amigo, levantou a cabeça devagar, gaguejando. Ele viu um pingente no pescoço do jovem de cabelos azuis e percebeu o que ele era: um guarda. Vendo que os jovens que havia salvo estavam conscientes, o jovem de cabelo azul mandou-os correrem rapidamente. Ele queria lidar com o monstro primeiro, mas enquanto falava, não percebeu que o monstro estava tentando atacá-lo com sua mão gigante. O jovem covarde gritou ao ver o guarda sendo atingido, mas seu colega o puxou para longe pois precisavam fugir rapidamente. Os dois fugiram apressadamente, deixando o guarda ferido para trás. Apesar do ataque sofrido, o jovem de cabelo azul se levantou. O mais importante para ele naquele momento era que os civis haviam conseguido escapar. Porém, ele ainda tinha um monstro fragmento para enfrentar. Enquanto se erguia, o jovem de cabelo azul percebeu que os dois, na verdade, haviam deixado um companheiro para trás. Aproveitando a falta de atenção do jovem, o monstro o atacou novamente. Porém, desta vez, ele percebeu rápido o suficiente para esquivar. Após pousar no chão, o jovem pegou uma faca. Ele correu sobre os tentáculos do monstro, tentando se aproximar. Na verdade, os fragmentos possuíam uma fraqueza. Seus corpos principais ficavam conectados à cauda da calamidade. Com o canivete em mãos, o jovem pulou em direção à cauda da calamidade, atingindo-a com a intenção de derrotar o monstro. Porém, o ataque não foi eficaz, pois a faca se quebrou com o impacto. Surpresa apareceu em seus olhos ao perceber que o local onde havia atingido o monstro era extremamente duro. Sendo atacado, o monstro revidou. Seu tentáculo golpeou o protagonista, que conseguiu pousar facilmente ao lado. Ele estava bem e xingou, irritado por estar sendo subestimado pelo monstro. O monstro continuou a atacar o garoto com seus tentáculos e mãos, destruindo toda a rua no processo. Rapidamente, o garoto foi subjugado, caindo sob o monstro. O garoto rangeu os dentes. Ele sabia que estava em uma situação perigosa, principalmente porque o próximo ataque do monstro estava prestes a vir. Um golpe como um martelo de duas mãos. Porém, antes que o golpe caísse sobre o garoto de cabelos azuis, diversos sons de cortes ecoaram, e os tentáculos foram cortados como se fossem lulas. Uma garota de cabelos rosa saltou na frente do monstro, fatiando-o e salvando o garoto de cabelo azul. Ao ver a garota que havia chegado, o garoto a reconheceu. O nome dela era Shin Jae-rin. A garota ignorou o jovem e relatou a situação. Um fragmento de nível 2 havia sido encontrado. A equipe que a acompanhava rapidamente confirmou a situação. O jovem de cabelos azuis pediu rapidamente para que ela esperasse, pois ainda havia civis por perto, mas a única resposta que obteve foi um comando para que se calasse. Ela se concentrou em atacar o monstro, saltando para atacá-lo. Esticou vários fios e os balançou contra a criatura, tratando de derrotá-la. Uma grande explosão ocorreu quando, enfim, o monstro foi exterminado pela jovem. Enquanto a garota pousava novamente no chão, sua equipe estava cuidando da situação. O jovem que havia sido atacado no início pelo monstro foi encontrado, mas sua vida não estava em perigo. Enquanto a equipe conversava com Shin Jae-rin, o garoto de cabelos azuis, que ainda estava no chão, se sentou calmamente para descansar. A jovem mandou alguém de sua equipe, chamada Hee Kyung, levar o ferido para a cidade, e enquanto isso,
olhou na direção do jovem de cabelo azul. Ela se aproximou dele, olhou-o de cima para baixo e perguntou se ele estava com a mente funcionando direito. O jovem não entendeu a pergunta da garota, o que o levou a ser repreendido. Ela tentou relembrá-lo quantas vezes já havia dito para ele não agir, mesmo sem ter habilidades. Apesar da repreensão, o garoto ainda queria algum crédito, pois achava que havia salvado os jovens atacados pela entidade. No entanto, em resposta, a garota ficou irritada, afirmando que os guardas, um guarda real, e não um novato como ele, poderiam cuidar disso. Ela estava especialmente irritada, principalmente por Wu Heishan sempre saber onde os monstros fragmentos apareciam e se dirigir para lá primeiro, mesmo que ela já tivesse ordenado o bloqueio de qualquer informação que chegasse até ele. Diante da enxurrada de reclamações da jovem, um guarda se aproximou, chamando-a para ir embora, pois o quartel-general estava chamando. O guarda também encarou Wu Heichan, afirmando que o incidente seria reportado ao gerente Kang. Ouvindo isso, Haichan ficou surpreso. Ele tentou rapidamente evitar que o guarda contasse sobre o incidente a tal pessoa, dando a desculpa de que o gerente era uma pessoa ocupada e não queria que ele fosse perturbado. Mas o guarda afirmou que não tinha escolha, já que Haichan estava sob a proteção do gerente. O protagonista mordeu o lábio ao ouvir o guarda mandá-lo abaixar a cabeça e saber seu lugar. Vendo Jai-Hin ir embora, ele mordeu o lábio ainda mais forte. Os guardas eram os escolhidos, os únicos seres capazes de confrontar os monstros da calamidade do submundo. Eles eram os guardiões, encarregados de proteger o povo com suas habilidades sobre-humanas. Olhando para o pingente que segurava, o protagonista o apertou, perguntando-se que tipo de ser ele era, alguém que nem mesmo conseguia se proteger. Ele se sentou no chão novamente, suspirando. Embora fosse um guarda, ele era um dos fracos. A primeira calamidade havia surgido 7 anos atrás. Esse foi o nome dado ao primeiro monstro gigante a emergir, destruindo Seul. Incontáveis calamidades, que permaneciam adormecidas no subterrâneo, começaram a acordar, seguindo a primeira calamidade como se fosse um sinal. Isso causou a destruição de vastas terras e a perda de inúmeras vidas. No meio desse inferno, algumas pessoas que milagrosamente sobreviveram ganharam o poder de confrontar a calamidade. O mundo os chamou de guardas, incorporando o significado dos protetores. Os guardas descobriram que as pedras de selamento, dispersas pelo mundo, impediam que as calamidades e suas partes, chamadas fragmentos, emergissem. Rapidamente, as pessoas começaram a se reunir ao redor das pedras de selamento e dos guardas, deixando para trás suas cidades arruinadas. Assim, no ano de 2030, a primeira cidade especial, Daejeon, tornou-se incrivelmente grande. Em uma das noites na cidade, o jornal noticiava a descoberta de 2 corpos em uma zona restrita, elevando o total de casualidades na área de Daejeon para 226 naquele mês. O repórter pediu para que os cidadãos permanecessem vigilantes e evitassem entrar nas zonas restritas. As notícias seguiram com outros assuntos, enquanto eram transmitidas para toda a cidade, como no prédio de acomodação compartilhada do quartel-general dos guardas de Daejeon. Entre os tópicos, comentava-se, por exemplo, sobre o novo líder da ilha Jeju, o primeiro guarda de menor escalão a ocupar a posição de líder de time de uma cidade. No quartel-general, um homem estava esperando por Haichan. Ele apontou para um lado, afirmando que o gerente Kang o aguardava e perguntando qual problema ele havia causado dessa vez. O protagonista iria responder, mas o homem adivinhou antes mesmo disso, perguntando se Haichan havia entrado em uma zona restrita enquanto perseguia os fragmentos novamente. Vendo que havia acertado, o homem tentou alertar o protagonista sobre o perigo que ele estava correndo, principalmente por ainda não ser um guarda de verdade. Enquanto o homem dava um sermão, outro guarda o interrompeu, dizendo para não se envolver com Haichan, pois isso só o irritaria ainda mais. O homem que estava dando o sermão foi puxado para longe pelo outro guarda, que mandou Haichan ir logo falar com o gerente Kang e não pular o jantar. O protagonista fez um gesto de despedida para o homem, enquanto o guarda o repreendia, tentando alertá-lo de como Haichan era impulsivo, até mesmo já tendo tentado conversar com um fragmento. Várias pessoas observavam Haichan enquanto ele passava, se perguntando por que o gerente sempre protegia crianças tão estranhas que até mesmo os outros guardas evitavam se envolver. Um guarda possuía um poder especial que todos tinham, mas Wu Haichan não possuía.
Durante a noite, diversos alto-falantes alertavam que, em 10 minutos, quando o relógio marcasse as novas horas da noite, todos os cidadãos dentro da cidade deveriam estar em casa. No entanto, ignorando esse aviso, uma pessoa pulava de prédio em prédio, se dirigindo para uma zona restrita. Essa pessoa era Wu Haichan, que reclamava sobre como o tratavam. Ele não era fraco porque queria, e isso fazia com que ninguém o levasse a sério. Embora não tivesse poderes, Haichan possuía uma leve diferença em relação às pessoas comuns, um pequeno aprimoramento nas suas habilidades físicas, além da capacidade de ver e ouvir coisas que os outros não podiam, como os fluxos de energia que corriam pela cidade ou os sons vindos debaixo do solo. Em pé sobre um prédio, ele rastreou uma dessas energias, uma energia vermelha que circulava pelo chão. A energia parou de repente, causando rachaduras no solo, e de lá surgiram grandes tentáculos com o aparecimento de um fragmento. O protagonista se escondeu, observando o fragmento que já esperava emergir. O poder físico, além da visão e audição de Haichan, explicava a pergunta de Shin Jae-rin sobre como ele sempre chegava primeiro aos locais, mas ele não podia revelar isso a ela, já que não sabia que tipo de tratamento receberia. Olhou para o monstro fragmento e percebeu que ele era muito maior do que o normal, o tamanho de um fragmento que geralmente só aparecia distante da cidade. Ele ficou aliviado por não haver civis por perto, pois se houvesse, não haveria como eles fugirem daquele monstro. No entanto, contrariando as expectativas do protagonista, uma garota apareceu de repente. Uma garotinha estendeu as mãos em direção ao grande monstro. "Calminha, amigo! Miro não é uma pessoa má! Vamos conversar! Vamos conversar!" O protagonista se assustou ao ver aquela criança, que ao vê-lo a reconheceu. Wu Haichan correu rapidamente em direção à garota, que ao vê-lo correr na direção dela, começou a acenar para ele. Nesse momento, os tentáculos do monstro fragmento se moveram, atacando a garotinha. No entanto, o protagonista foi rápido, se jogando para tirá-la do caminho do ataque. Ele olhou assustado para a direção onde estavam anteriormente, vendo o chão sendo destruído, enquanto se perguntava por que a garotinha estava ali. Preocupado, Haichan perguntou à garota onde estavam os pais dela e se ela estava machucada. A garotinha olhou para ele com os olhos arregalados e perguntou se ele era realmente Haichan. O protagonista ficou surpreso pela garota saber quem ele era, mas isso seria algo para se preocupar mais tarde, já que ao olhar para o lado, percebeu que o monstro estava se aproximando. Haichan se colocou na frente da garota, tentando protegê-la. Miro, a garotinha, perguntou para ter certeza se o jovem era Haichan, afirmando que estava procurando por ele, pois haviam dito que ele poderia ajudá-la. O protagonista rapidamente agarrou a garotinha, fugindo do monstro gigante. Enquanto a carregava, Miro pediu para Haichan se acalmar, dizendo que o monstro não era um mau amigo, apenas alguém um pouco irritado. O protagonista ficou irritado por ouvir isso, achando absurdo que o monstro estivesse apenas um pouco irritado. Miro apertou as bochechas do protagonista, perguntando se ele não conseguia ouvir que o monstro estava tentando falar com ele. Ela apertou mais o rosto dele, percebendo algo estranho, como se a face de Haichan estivesse mais velha, como se estivesse se alongando. Depois de sentir a garotinha apertando seu rosto por tanto tempo, Haichan a agarrou pelo pescoço. Ele estava assustado, querendo saber quem era a garota e como ela o conhecia. A garota ignorou sua pergunta e, como se estivesse olhando para dentro dele, afirmou que ele era fraco, mais fraco do que ela esperava. Nesse momento, por conta de um descuido ao conversar com a garota, o protagonista não percebeu que o monstro havia os alcançado. O fragmento atacou em direção a eles, criando um grande choque. O protagonista caiu sentado, com Miro ao seu lado, mal desviando da mão gigante do fragmento. Frustrado, Haichan, ao lado de Miro, falou para si mesmo: "Agora, até mesmo crianças que eu não conheço me menosprezam. Ah, eu sou um em força ou habilidades. Isso não é suficiente? Tudo o que eu faço é gastar comida e causar problemas. Sou um guarda inútil que nem sequer tem um uniforme. Mas isso é culpa minha? Eu só queria ajudar as pessoas, assim como elas me ajudaram." Enquanto se deixava levar pelo monólogo interno, Haichan começou a lacrimejar, enquanto Miro o observava. O monstro fragmento, nesse momento, começou a se aproximar dos dois, com seus tentáculos e mãos gigantes. O protagonista, chateado, pediu desculpas à criança, afirmando que, se fosse outro guarda no lugar dele, ela poderia ter sido resgatada ou, se ele fosse um pouco mais forte, teria conseguido protegê-la. Enquanto se entregava à frustração, Haichan sentiu a garota agarrar sua mão. Ela o tranquilizou. "Haichan, está tudo bem. Eu estou feliz.
Hai-chan é uma boa pessoa. Miro estava um pouco preocupada. No momento seguinte, o protagonista ficou curioso, pois a garota lhe fez uma pergunta. Hai-chan, você quer poder, não é? Para se tornar muito, muito mais forte, para que possa ajudar as pessoas com quem você se importa, não é? Esse poder, Miro pode dar a você. Enquanto falava, os profundos olhos azuis da garota brilharam intensamente. Uma luz azul brilhou diante do protagonista, vinda do corpo azul do monstro fragmento. O azul iluminou toda a mente de Hai-chan, enquanto a garotinha o instruiu a esticar a mão. Seguindo o que Miro mandou, Hai-chan esticou a mão, tocando na mão do monstro. Com esse simples gesto, um poder foi liberado, destruindo completamente o monstro e apagando-o de sua existência. O protagonista não conseguia acreditar no que acabara de acontecer diante de seus olhos, nem no que ele mesmo havia feito. Gaguejando, Hai-chan se perguntou o que havia acontecido, enquanto olhava para a garotinha. A garotinha fechou os olhos e, ao abri-los, fez uma proposta ao protagonista que ele não esperava ouvir. Hai-chan, ajude Miro, e então eu lhe darei esse poder. Enquanto a garota pedia para que Hai-chan a ajudasse, ela segurou a mão dele. A partir do toque entre eles, memórias e visões começaram a ser transmitidas para o protagonista. Gritos de ajuda, gritos de dor, um pedido para ser liberto. Uma voz ecoando, a visão de um fragmento, algo maior. Após sair das visões, o protagonista encarou a garotinha, enquanto seu nariz começava a sangrar. Olhando para a garotinha azul, Hai-chan começou a perder a consciência. Lentamente, ele caiu, e sua visão se apagou. Em um lugar diferente de onde o protagonista havia desmaiado, uma pessoa conversava com o gerente. Shin Jae-rin estava relatando como todas as pessoas haviam sido resgatadas, com exceção de uma que ainda estava em estado crítico. Enquanto caminhava e conversava ao telefone sobre a investigação que fariam sobre o acesso à área restrita e as punições que isso acarretaria, várias pessoas cumprimentavam a jovem. Shin Jae-rin cumprimentou todos que a saudavam, enquanto continuava sua ligação, comentando como algo parecia errado, pois os fragmentos estavam começando a aparecer cada vez mais perto da cidade. A pessoa do outro lado da linha também sabia disso, o que fez Shin Jae-rin suspeitar do que ele estava pensando. A pessoa revelou seus pensamentos, afirmando que a zona segura em Daejeon estava encolhendo, e embora as áreas restritas estivessem se expandindo, essa seria apenas uma solução temporária, pois, se nenhuma ação fosse tomada em breve, seria apenas questão de tempo até os fragmentos começarem a aparecer em áreas civis. Ouvindo as palavras do gerente, Shin Jae-rin perguntou se o que ele estava dizendo era que a pedra de selamento de Daejeon estava enfraquecendo. O gerente confirmou suas palavras, mas pediu para que Jae-rin não se preocupasse, pois o time de tecnologia estava investigando a causa incansavelmente. O gerente então perguntou se havia algo mais que Jae-rin gostaria de discutir, além do relatório. Nesse momento, ela trouxe à tona o caso de Woo Hei-chan. A jovem afirmou que a situação dessa vez havia sido bastante perigosa, pedindo para que o gerente desse um aviso severo ao protagonista. O gerente ia responder, mas de repente, ouviu um barulho do outro lado da linha, seguido de um suspiro da garota. Jae-rin rangia os dentes, visivelmente assustada com o que estava vendo. O gerente começou a gritar no telefone, já que ela não estava mais falando, e nesse momento, enquanto finalmente respondia ao gerente, ela se ajoelhou diante do corpo de um jovem de cabelos azuis. Gerente, acho melhor você vir aqui pessoalmente ver isso. Algum tempo depois, Hei-chan começou a despertar, abrindo os olhos com dificuldade. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que viu foi Shin Jae-rin. Tentou perguntar onde estava, mas antes que pudesse falar, a garota revelou que ele estava em seu próprio quarto. Levantando com dificuldade, o protagonista se assustou ao perceber que havia outra pessoa no quarto. Kang Young-moon, o gerente. Kang Young-moon era o gerente-chefe da equipe de campo na Coreia do Sul. No quarto de Woo Hei-chan, ele pediu para que Jae-rin saísse, pois gostaria de ter uma conversa a sós com o garoto. Tentando evitar qualquer bronca, o protagonista perguntou por que o gerente havia ido vê-lo, já que ele era uma pessoa extremamente ocupada. Moon Young respondeu com uma pergunta. Você bebeu? O protagonista apressadamente negou, e então o gerente perguntou por que ele estava dormindo do lado de fora. Ouvindo que havia dormido na rua, Hai-chan começou a refletir, questionando-se se tudo o que havia acontecido não teria sido apenas um sonho. Deixando o assunto de dormir na rua de lado, Moon Young afirmou que havia ouvido falar que Hai-chan havia se envolvido com fragmentos novamente, e em uma situação ainda mais perigosa desta vez.
O protagonista desviou o olhar, afirmando que, graças a isso, havia salvo 3 pessoas. Mas Moon Young foi direto, chamando sua atenção, tentando lembrá-lo quantas vezes já o havia avisado sobre qual era a única razão para ele ser um guarda, mesmo sem habilidades. Antes que o gerente pudesse reafirmar o motivo, Hei-chan o recitou: proteger apenas quem não tem famílias ou memórias. No entanto, havia algo que Hei-chan não entendia, e ele quis esclarecer naquele momento. Afirmou que, se a meta fosse protegê-lo, ele poderia ter permanecido como um civil, e perguntou por que Moon Young o havia tornado um guarda, se não fosse por ter visto algum potencial nele. Desabafando, Hei-chan afirmou que só queria proteger as pessoas, assim como Moon Young fazia. O gerente suspirou. Sim, você tem potencial, ou pelo menos parecia ter, mas agora, após 2 anos, parece que você ainda não está preparado para isso. Eu tinha esperança de que você desenvolvesse habilidades eventualmente. Mas Hei-chan, chegou a hora de encarar a realidade. Talvez seja a hora de você largar o trabalho de ser um guarda. Ouvindo as palavras do gerente, Hei-chan ficou revoltado. Lembrou a Moon Young que ele mesmo o havia tornado um guarda, e, portanto, ele deveria assumir a responsabilidade até o fim. Moon Young balançou a cabeça, afirmando que esta não era uma situação que Hei-chan pudesse resolver sendo apenas insuportável. Disse que, se quisesse, ele poderia voltar à escola e retomar sua vida como civil. A cada palavra de Moon Young, Hei-chan ficava mais irritado. Mas o gerente continuou dizendo que enquanto o jovem não tivesse habilidades, as coisas se tornariam cada vez mais difíceis. As palavras de Moon Young se tornaram ainda mais duras quando afirmou que, sem poderes, Hei-chan só se tornaria um estorvo para os outros. Após dizer isso, ele deixou Hei-chan sozinho no quarto e foi embora. O protagonista ficou incrédulo com as palavras do chefe, mesmo após ele já ter ido embora. Hei-chan apertou as mãos tentando se manter firme. Começou a pensar no poder que possuía, no poder que escondia, no poder único que ele tinha, o de ver as energias da calamidade, o poder que ninguém mais no mundo possuía. Em meio à própria tristeza, Hei-chan ouviu uma voz perguntar se ele estava chorando. Sem perceber quem havia perguntado, ele respondeu bufando, apenas para ouvir a mesma voz vindo de trás de si novamente. Há lágrimas nos seus olhos. Hei-chan está chorando, chorando como um bebezinho. O protagonista se assustou ao ver a pequena bolinha de pelos azul, a ponto de gritar alto o suficiente para fazer com que as pessoas fora do seu quarto se assustassem. A bolinha fofa azul pulou em cima da cara do protagonista, pedindo-lhe para fazer silêncio. Miro não queria ser descoberta, pois, se isso acontecesse, seria um desastre. O protagonista se levantou apressado, jogando a bolinha para o canto do seu quarto enquanto tentava se livrar dos pelos. A bolinha fofa disse que, embora fosse uma bola de pelos, seu nome ainda era Miro, e que Hei-chan deveria chamá-la assim. Ao ouvir o nome Miro e ver a bolinha azul se transformar na garotinha do dia anterior, Hei-chan finalmente entendeu o que estava acontecendo. Mas compreender isso fez com que ele se assustasse ainda mais. Miro se transformou novamente na bolinha de pelos com antena, afirmando que, quando Hei-chan havia colapsado, ela o trouxera até ali. O protagonista ainda não conseguia entender por que havia desmaiado. Então, para sua surpresa, Miro afirmou que, devido ao seu poder, ele havia desmaiado por ser tão fraco e não suportar a energia dela. Lembrando de ter enfrentado o fragmento, Hei-chan percebeu que aquilo não havia sido um sonho. A pequena bolinha de pelos azuis pediu para Hei-chan não se preocupar, pois ela era esperta e controlaria sua transformação dali em diante. Ao entender o significado por trás das palavras de Miro, o protagonista ficou assustado. Ele apressadamente começou a negar a intenção de ela ficar, perguntando o que ela era, se uma calamidade ou um fragmento, já que claramente não era humana. Miro, que já estava bagunçando os livros no quarto do protagonista, abriu um livro em uma certa página enquanto reclamava com Hei-chan por ele falar demais. A página que Miro havia aberto era justamente a que explicava o que era a pedra de selamento. Irritado, Hei-chan interrompeu a leitura de Miro, agarrando-a pela cabeça e levantando-a. Ele queria respostas. Queria saber o que diabos Miro era. Mas Miro afirmou com um sorriso travesso que ela era apenas Miro. Ouvindo a resposta absurda, Hei-chan soltou Miro, exigindo uma explicação mais detalhada. Miro não respondeu, mas, ao invés disso, afirmou que havia outro problema. Na verdade, eles já estavam bastante atrasados. O protagonista, curioso, perguntou para onde estavam atrasados. Miro, com um tom travesso, perguntou se ele tinha medo de altura. Segundos depois, Hei-chan não pôde evitar gritar de desespero.
A pequena bolinha de pelos azuis havia crescido, e com um salto, raptou o protagonista, pulando pela janela. Miro apressadamente pediu para Hai-chan parar de gritar, para que não fossem pegos, mas o protagonista se debatia, mandando Miro soltá-lo, se comportando como um verdadeiro rei do drama. Miro voou rapidamente carregando Hai-chan, enquanto pedia que ele se acalmasse. Eles saíram da cidade e chegaram a uma zona restrita, uma vila abandonada. Após chegarem à vila, Miro jogou Hai-chan no chão, enquanto se transformava novamente em sua forma humana. Levantando-se, o protagonista perguntou onde estavam e por que ela o havia levado até ali. Depois de fazer sua pergunta, o protagonista olhou ao redor, assustado. O lugar em que estava ele já tinha visto em uma foto em um livro. Era uma vila no distrito Hide Daejeon, Gyeongsan, uma vila selada devido ao enfraquecimento da pedra de selamento. Nervoso, o protagonista perguntou se Miro havia enlouquecido por trazê-lo a um lugar tão perigoso, mas Miro não se importou, afirmando que havia ido até ali porque seus amigos estavam chamando-a. O protagonista ficou curioso sobre quem eram os amigos da monstrinha, e em resposta, Miro fez uma pergunta. Hai-chan, você também ouviu a voz dos meus amigos, não ouviu? O protagonista ficou confuso com a pergunta, perguntando sobre quais vozes ela estava falando. Miro olhou para ele, surpresa, lembrando-se de que ele realmente havia ouvido as vozes dos amigos dela quando segurou sua mão, os gritos e os pedidos de ajuda. O protagonista finalmente se lembrou dos gritos pedindo socorro. Em cima do prédio onde estavam, Miro afirmou que Hai-chan era diferente, perguntando se ele não conseguia ver coisas que os outros não viam. O protagonista ficou intrigado, surpreso por Miro saber seu segredo. Então, a garota bolinha de pelos revelou o motivo. Porque Hai-chan é igual a Miro. Miro chamou Hai-chan para olhar para um lugar, e seguindo o pedido, ele olhou na direção indicada por ela. Diante dos dois, havia uma grande luz vermelha no meio da cidade, irradiando energia por todas as ruas, como se fluísse, como se estivesse enraizada no solo. O protagonista caiu sentado, assustado. Nesse momento, Miro pediu a ajuda de Hai-chan mais uma vez. Hai-chan, por favor, ajude Miro, e então eu direi tudo o que você quer saber. Sobre você, sobre meus amigos, e também sobre a pedra de selamento. Tudo o que você já pensou, Hai-chan. Todas as suas dúvidas, Miro sabe responder todas. Alguns anos atrás, o protagonista teve uma aula. Os monstros que as equipes de guardas precisavam enfrentar eram divididos em dois tipos. O corpo principal, chamado de calamidade, e os fragmentos, que eram partes de uma calamidade. Uma calamidade não conseguia se mover pelo subsolo. Quando uma barreira feita pela pedra de selamento era formada abaixo do solo, a calamidade ficava presa ali. Se a calamidade fosse maior que a barreira, parte de seu corpo brotaria na superfície, em áreas onde a pedra de selamento não estivesse afetando. Essas partes eram chamadas de fragmentos, e por isso, as áreas fora da proteção da barreira eram designadas como zonas restritas. O protagonista aprendeu que, ao contrário das calamidades, os fragmentos eram menores e significativamente mais fracos em poder, mas ainda assim eram perigosos para os civis. Para um guarda normal, lidar com eles era uma tarefa comum. 3 meses após a primeira calamidade devastar Seul, apesar do mundo ter se tornado um inferno, ainda havia zonas seguras espalhadas pelo país. Circulando por zonas que ainda permaneciam tão pacíficas que faziam as pessoas acreditarem que as calamidades nunca haviam aparecido, como se nada tivesse acontecido, os primeiros guardas que descobriram essas zonas seguras encontraram pedras misteriosas nos centros dessas áreas, cercadas por uma energia desconhecida. A partir daí, foi ensinado que essas pedras, as pedras de selamento, estavam protegendo a humanidade. O protagonista estudou que as calamidades não eram nada mais que monstros sem consciência e que as pedras de selamento eram a única coisa capaz de deter esses seres catastróficos. Porém, ele sempre suspeitou, pois sempre havia visto uma luz brilhante visível abaixo do solo. Se aquela realmente fosse a forma da calamidade, seu movimento parecia estar preso pela pedra de selamento. No entanto, com a aparição de Miro, uma nova suspeita cresceu dentro de Hai-chan, que passou a acreditar que as pedras de selamento poderiam ser, na verdade, os corpos das calamidades. O protagonista seguiu a pequena garota para o local onde ela estava o levando, enquanto perguntava o que ela queria que ele fizesse. Após caminharem por um tempo, a garota finalmente revelou que haviam chegado. Quando chegaram ao local, o protagonista instantaneamente começou a ouvir gritos. E o que mais o assustou foi que esses gritos vinham de uma pedra de selamento diante deles.
A pedra de selamento que Miro mostrou estava severamente danificada, prestes a se quebrar, o que explicava por que a vila estava em ruínas. Hai-chan rangeu os dentes, pois sabia que aquela era uma área abandonada até mesmo pelos guardas, uma área onde ninguém ia. No entanto, havia uma câmera nesse local, um sistema básico de segurança ainda ativo. Ele queria sair dali o mais rápido possível, pois sabia que era perigoso. Mas Miro lhe fez um pedido. Ela queria que ele destruísse a pedra imediatamente. O protagonista ficou desesperado, perguntando se Miro estava louca, pois mesmo que a vila estivesse abandonada, mexer com a pedra de selamento poderia acabar com as vidas de todos ali. Mas Miro insistiu que a pedra precisava ser destruída, pois, segundo ela, era uma coisa má. O protagonista tentou contrariar a garota, afirmando que, embora ele suspeitasse da pedra de selamento, se ela fosse quebrada, a calamidade também seria libertada. Ele perguntou se Miro já tinha visto uma calamidade de verdade. A garotinha começou a ficar irritada, respondendo que ficaria bem, porque eles lhe dariam poder. Os dois seres de cabelo azul se encararam com raiva, seus olhares soltando faíscas. Irritada, Miro deu um chute na pedra de selamento, assustando o protagonista. Nesse momento, enquanto a garota se agarrava à pedra de selamento e o protagonista a puxava, sirenes começaram a soar. Dano detectado na pedra de selamento. Dano detectado, requisitando uma equipe de emergência. Mesmo sendo puxada, Miro segurou firme a pedra de selamento, afirmando que não iria embora e que, se fosse pega, diria que Hai-chan foi quem a mandou fazer aquilo. Ela tentou chantagear o protagonista, dizendo que faria as pessoas ficarem desapontadas com eles, fazendo-as acreditar que ele era apenas uma criança ignorante, fazendo algo tão irresponsável. Diante da indecisão do protagonista, Miro estendeu a mão para ele. Faça sua escolha, Hai-chan. Destrua a pedra e descubra a verdade, ou desista como um covarde. O protagonista rangeu os dentes, porém tomou sua decisão, embora não tivesse certeza dela. Ele segurou a mão de Miro, enquanto uma energia envolvia as mãos dos dois. Agarrando Miro por baixo de um dos braços, enquanto a energia azul transbordava para seu outro punho, o protagonista preparou seu ataque, afirmando que, se algo desse errado, seria culpa dela. O soco do protagonista, com a energia emprestada por Miro, atingiu a pedra de selamento, fazendo-a balançar. Apesar de ter sido um golpe poderoso, o ataque não foi suficiente para quebrar a pedra, o que levou Miro a incentivar o protagonista a continuar atacando a pedra. Como Miro havia afirmado, ele não poderia parar agora. O protagonista seguiu atacando a pedra de selamento com o poder de Miro. Golpe após golpe, as rachaduras na pedra de selamento começaram a se expandir, e a pedra começou a entortar. Animada, Miro gritou para o protagonista que já era o suficiente. Agora ele poderia destruir a pedra com um golpe final. Com o comando da garota, o protagonista rangeu os dentes e preparou um forte soco, que atingiu a pedra, fazendo com que ela fosse destruída em diversos pedaços. O protagonista arfou, exausto, após conseguir destruir a pedra de selamento. Porém, nesse momento, uma luz vermelha surgiu das profundezas do local que a pedra estava selando. Um tentáculo gigante emergiu do buraco, jogando tudo para os ares, incluindo Hai-chan, que, por sorte, conseguiu aterrissar em segurança enquanto carregava Miro. O protagonista arfou, cansado, mas, em sua frente, estava possivelmente o maior monstro que ele já havia visto. Uma minhoca gigante com diversos tentáculos em seu corpo e uma boca pronta para engolir tudo o que estivesse à sua frente. O protagonista olhou apressadamente para Miro, perguntando o que deveriam fazer. Nesse momento, a jovem voltou à sua forma de bolinha fofa, afirmando que Hai-chan já sabia o que fazer. Ele precisava destruir o monstro brilhante. O protagonista estava preocupado em como fazer isso. No entanto, Miro, tão pequena quanto uma bolinha de pelos, pediu para Hai-chan confiar nela, confiar que o Hai-chan que ele havia se tornado poderia fazer isso. Ela pediu para ele usar toda a sua força e pular. Rangendo os dentes, o protagonista decidiu seguir as instruções de Miro. Ele se inclinou para frente e começou a correr enquanto gritava loucamente. Como se não esperasse, um poder transbordou de dentro dele, impulsionando sua corrida a ponto de ele se jogar contra o verme gigante. Agarrando-se ao verme, Hai-chan olhou para baixo. Ele se sentiu extremamente leve enquanto corria, como se fosse incomparável ao que ele era antes. Olhou para Miro em sua mão, perguntando-se se estava assim por causa do poder dela. Alheia aos pensamentos do protagonista, Miro se vangloriou, satisfeita por tudo acontecer como ela havia previsto.
Miro mandou Hai-chan ouvi-la, mesmo que estivesse dormindo, e assim ele obteria tudo o que quisesse. No entanto, no meio de seu discurso, Miro foi apertada firmemente. O protagonista se perguntava como normalmente não conseguia nem mesmo fazer um arranhão no oponente, mas agora se perguntava o que aconteceria, com uma esperança renovada em si, e o desejo de ser como os outros guardas. Movido pelo seu desejo, o protagonista correu, subindo pelo corpo do verme gigante, indo em direção ao topo. Porém, o verme não deixaria alguém subir nele de graça. Ele movimentou seus tentáculos para atacar o protagonista, mas com o poder que havia adquirido, Hai-chan foi capaz de desviar facilmente de todos os ataques. Assim como fez contra a pedra de selamento, o protagonista começou a reunir o poder de Miro em sua mão enquanto mirava na enorme boca brilhante do verme. O verme tentou desesperadamente parar o protagonista, mas não conseguiu. Já era tarde demais, pois Hai-chan conseguiu pular, subindo acima do verme, pronto para mirar na boca brilhante do monstro. Daquele lugar, daquela boca brilhante, ele ouviu um grito, um pedido de ajuda. A voz implorava para sair, pedia para ser liberta. Enquanto reunia o poder em seu punho, o protagonista conversou com a voz. Eu não sei por que você está sofrendo tanto, mas é hora de você desaparecer. Assim, o punho de Hai-chan, repleto de poder, atingiu a parte brilhante na boca do verme, explodindo em energia ao contato. A parte onde o soco do protagonista atingiu começou a rachar, como um vidro, um domo. Através da rachadura, o protagonista conseguiu ver diversos rostos, diversas pessoas com as mãos esticadas em direção a ele, as donas dos gritos de ajuda. Quando o protagonista destruiu aquele domo, os olhos de cada pessoa aprisionada encontraram os seus. As diversas almas finalmente foram libertadas com a destruição daquele monstro. Enquanto caía no vazio, o protagonista lembrou-se do que havia sido ensinado. Algo que não deveria acontecer. Se houvesse um problema com a pedra de selamento, a calamidade presa abaixo surgiria na superfície. Calamidades eram poderosas e perigosas, mas havia um método simples para eliminá-las: destruir seu núcleo brilhante. Aquele era o corpo principal da calamidade, sua fraqueza, a fonte de tudo. Se tal núcleo amaldiçoado fosse destruído, a calamidade perderia sua forma e desapareceria. Enquanto Hai-chan caía no vazio, cercado pelas almas, cada uma delas olhou para ele, agradecendo por tê-las libertado. Assim, a calamidade foi destruída por Hai-chan, com a ajuda do poder de Miro. Pousando no chão novamente, o protagonista ficou em silêncio por um momento, e então revelou a Miro que havia visto pessoas, perguntando à garota se aquelas eram as almas de seus amigos. Miro confirmou a suspeita do protagonista. Seus amigos eram as almas daqueles que pereceram injustamente e estavam sendo aprisionados pela pedra. O protagonista então perguntou a Miro o que ela queria dizer com aprisionadas, e finalmente Miro começou a explicar as coisas. Hai-chan, muito tempo atrás, algo terrível aconteceu aqui, algo que nunca mais deve se repetir. Segurando algumas flores que havia colhido ali mesmo, Miro contou a história de como muitas vidas haviam sido tiradas naquele lugar, de pessoas que nem sabiam por que aquilo estava acontecendo. Deixando a flor sobre a pedra, Miro explicou que a pedra havia sido criada naquela época com o propósito de cobrir e esconder a injustiça. No passado, as pessoas temiam que as almas buscassem vingança, então a pedra foi usada para aprisionar essas almas, não permitindo que elas subissem à superfície. Porém, à medida que as almas injustiçadas cresceram e cresceram, elas eventualmente se tornaram monstros. Assim nasceram as calamidades, Hai-chan. As pedras de selamento não evitam as calamidades, elas as criam. O protagonista tentou argumentar contra o que Miro havia dito, afirmando que os guardas diziam que as calamidades surgiam por vontade própria, e que em áreas sem pedras de selamento, as calamidades continuavam aparecendo, tornando a terra inutilizável. No entanto, Miro destruiu o argumento do protagonista, questionando se ele já não sabia que isso não era verdade. Ela afirmou que naquele lugar nenhuma calamidade mais emergiria. O protagonista encarou Miro, sem saber o que responder. Vendo o semblante inexpressivo do protagonista, Miro quebrou o silêncio, chamando-o para mostrar algo. Assim, os dois seguiram para dentro de uma floresta. Montado na grande bolinha de pelos azul, o protagonista perguntou para onde estavam indo. Em resposta, Miro disse que estavam indo para um lugar mais alto. O protagonista não entendia completamente o que Miro queria dizer, mas lentamente começou a ter uma ideia.
Olhando ao redor, o protagonista percebeu que a energia da calamidade havia desaparecido completamente. Miro, nesse momento, afirmou que só queria uma coisa: que ele a ajudasse a salvar os amigos que estavam presos no subsolo. Para ter certeza, o protagonista perguntou se ela queria que ele continuasse destruindo os núcleos das calamidades, e Miro confirmou sua dúvida. O protagonista então explicou que, para destruir um núcleo de calamidade, a calamidade precisaria subir até a superfície, o que destruiria o resto da cidade, colocando a vida das pessoas em risco. No entanto, Miro respondeu que elas já estavam em perigo. Nesse momento, chegaram ao local alto o suficiente para o que Miro queria. O motivo para irem até lá era para que Hai-chan pudesse ver tudo de cima. Do alto da cidade, olhando as montanhas, o protagonista, que conseguia ver a energia das calamidades, avistou fortes energias vermelhas, tão grandes quanto as energias das cidades. As calamidades estavam crescendo além da capacidade das pedras de selamento. Miro também mostrou algo a Hai-chan. Em alguns pontos, as calamidades estavam se aproximando umas das outras, unindo forças e se tornando ainda mais poderosas juntas. Hai-chan, se não liberarmos uma por uma, elas vão se combinar e surgir todas de uma vez. O pedido de Miro não é só pelos amigos dela, mas também pelas pessoas que ainda estão vivas. O protagonista, tentando evitar esse desafio, perguntou o que isso tinha a ver com ele, e a resposta de Miro o chocou. Hai-chan, eu já te disse antes. Você é especial. Por favor, Hai-chan, estou pedindo novamente. Então você ajudaria Miro? Com a garotinha estendendo a mão em sua direção, o protagonista engoliu em seco, indeciso sobre se deveria ou não segui-la. Dando um longo suspiro, ele finalmente aceitou. Estava disposto a fazer uma tentativa. Enquanto Hai-chan estava com Miro no alto da montanha, ele estava alheio a um acontecimento importante. A câmera que ele pensava ter destruído durante o combate contra a calamidade ainda estava funcionando, filmando a pedra de selamento destruída. As coisas estavam agitadas na central de operações da equipe de guardas de Daejeon. Quando uma pessoa perguntou como estava a situação no portão 3, recebeu a resposta de que o guarda Lim Jin-hyun havia sido despachado. Alguém sugeriu enviar um alerta para Heokseok-ri, mas preferiram deixar a manutenção da vila abandonada para depois e focar nas áreas residenciais com civis primeiro. Enquanto checavam com a equipe de tecnologia, ouviram a porta da sala de operações se abrir. Surpreendendo a todos, quem entrou foi o gerente-chefe. Várias pessoas rapidamente cumprimentaram Young Moon, surpresas, pois ele deveria estar em Busan. A pessoa encarregada então suspeitou que ele estava ali por causa de Hai-chan, e Young Moon confirmou a suspeita, afirmando que havia sido contatado por Jae-hin. De repente, Young Moon pediu um favor ao homem, dizendo que parecia que o jovem estava um pouco ferido. O homem entendeu as intenções de Young Moon em ajudar Hai-chan e, embora afirmasse que o ajudaria, comentou que Young Moon se importava muito com ele. Young Moon ficou surpreso com o comentário e, de maneira quase automática, justificou-se, dizendo que talvez se sentisse assim porque Hai-chan fosse como um irmão mais novo para ele. Nesse momento, um guarda entrou correndo na sala de operações, afirmando que havia notícias urgentes sobre algo que estava acontecendo em Jeumsan-ri. Antes que o guarda pudesse dar detalhes, ele se surpreendeu ao ver o gerente-chefe na sala. Sem se importar com a surpresa do homem, o gerente também ficou surpreso ao ouvir sobre Gyeomsan, afirmando que pensava que aquela área já estava selada, e mandou o guarda relatar o incidente diretamente a ele. Após receber o relatório, Kang Young-moon se dirigiu a outro local para uma reunião com o primeiro-ministro, dizendo que tinha assuntos urgentes a relatar. No entanto, antes que pudesse falar, o primeiro-ministro o interrompeu, afirmando que já estava ciente da situação, e, inesperadamente, jogou algo em direção a Young Moon. O cinzeiro de vidro caiu no chão após acertar o gerente-chefe, que, ao perceber o gesto, aceitou que o primeiro-ministro já sabia da situação. O primeiro-ministro, porém, afirmou que a destruição de uma pequena pedra de selamento não representava uma grande ameaça. Mostrando algumas fotos a Young Moon, ele explicou que o problema real era outro. Apontando para uma das imagens, o primeiro-ministro ordenou que Young Moon encontrasse imediatamente a pessoa na foto e a trouxesse até ele, não importando quem fosse. Enquanto olhava a foto, seu rosto empalideceu e ficou coberto de sangue. Com um gesto silencioso, Young Moon recebeu a ordem sem dizer uma palavra. Após sair da reunião com o primeiro-ministro, uma pessoa ficou chocada ao ver o estado de Young Moon, mas ele afirmou que não era nada sério. Enxugando o sangue, Young Moon pediu um favor: convocar uma reunião. Enquanto isso, um grupo de pessoas usando pingentes de guardas estava reunido.
Cada pingente emanava uma energia azul, e quem parecia ser o líder entre eles deu a ordem: quietamente, espalhem a palavra. Daqui a uma semana, no quartel-general central de Daejeon, todos os líderes de equipe de nível Distrito Especial devem se reunir. Em 1950, durante a Guerra da Coreia, o exército sul-coreano, ao recuperar territórios ocupados pela Coreia do Norte, massacrou muitas pessoas sob o pretexto de punir colaboradores do Exército Popular. Lendo sobre o assunto, assim como Miro havia orientado, Hai-chan entendeu que eventos estranhos ocorriam em áreas onde tais incidentes aconteceram, e por causa deles, as pedras de selamento foram criadas para aprisionar espíritos vingativos. Miro confirmou a suspeita do protagonista, mas afirmou que, naquela época, as pessoas não sabiam o tipo de desastre que suas ações causariam. O protagonista continuou a tirar suas dúvidas com Miro, perguntando se realmente, por volta dos anos 70, os registros das pedras de selamento haviam sido perdidos, e se as almas que haviam sido negligenciadas por décadas no subsolo se tornaram mais fortes gradualmente. Quando essas almas se tornaram mais poderosas do que as pedras de selamento, elas quebraram as barreiras e subiram à superfície. Afirmou cada palavra do protagonista, afirmando que os espíritos que ainda estavam no subsolo estavam se unindo para combinar forças a fim de se livrarem das pedras, e que, a essa taxa, em algum momento, tudo explodiria, e o mundo inteiro diria adeus. Diante da insana tragédia iminente, o protagonista engoliu em seco. A história contada por Miro não parecia inacreditável. Além disso, os registros dos guardas eram provas. Olhando para os fragmentos que apareciam cada vez mais nas vilas vizinhas, a conexão entre os desastres não parecia algo sem sentido. Mas ainda havia uma pergunta na mente do protagonista. Ele se perguntava como os guardas não sabiam a verdadeira natureza dos desastres. O protagonista franziu o senho, afirmando que se a história de Miro fosse verdadeira, precisavam eliminar as calamidades uma por uma antes que fosse tarde demais. Perguntando a Miro como ela sabia de tudo, o protagonista só recebeu a resposta de que era um segredo. Enquanto Hai-chan se perguntava se poderia realmente confiar em Miro, um pequeno som chamou sua atenção. Uma notificação apareceu na tela do computador dele, informando que ele estava tentando acessar um documento restrito. O protagonista se assustou. Um momento antes, o documento que ele estava lendo estava normal, mas a notificação apareceu de repente. Miro, que não sabia o que estava acontecendo, pediu um esclarecimento. Outra notificação apareceu na tela do protagonista. Ele estava sofrendo um rebaixamento de liberação. Ele havia sido rebaixado de guarda nível 3 para estagiário. E se não fosse promovido novamente a guarda de nível 3 dentro de um mês, seria rebaixado a civil. O protagonista não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Nesse momento, ele recebeu uma ligação. Atendendo apressadamente, era Kyung-han. O protagonista rapidamente afirmou que deveria haver algum erro, pedindo para ele checar. No entanto, do outro lado, Kyung-han afirmou que não havia erro, caso estivesse se referindo ao rebaixamento. Aquela decisão havia sido tomada pelo gerente, e aparentemente algo havia acontecido, o que fez com que não tivessem tempo para se preocupar com Hai-chan naquele momento. Por isso estavam pedindo para ele tirar um tempo de descanso dos deveres como guarda por enquanto. O protagonista quis saber por quanto tempo ficaria de fora, mas Kyung-han não soube responder, afirmando apenas que o gerente parecia bastante determinado desta vez. Mudando de assunto, Kyung-han perguntou se Hai-chan realmente queria tanto continuar como guarda, já que isso era algo definitivamente perigoso para ele, especialmente na equipe de campo. Não querendo mais ouvir Kyung-han, o protagonista respondeu de forma seca, afirmando que conversariam depois. O protagonista desligou a ligação com uma expressão chateada. Miro então perguntou o que estava errado. Irritado, o protagonista respondeu que, como guarda estagiário, ele não poderia mais acessar nenhum registro de informação. Isso significava que ele era apenas um guarda no papel. No entanto, Miro não parecia se importar com o assunto, dizendo apenas que Hai-chan só precisava encontrar as pedras e quebrá-las. O protagonista questionou a bolinha de pelos azuis, perguntando se ela sabia quantas pedras de selamento existiam. Ele afirmou que eram mais de 100 e que precisava localizá-las e monitorar os movimentos dos outros guardas para avaliar o nível de segurança de cada pedra, com uma estratégia. Após ouvir Hai-chan falar tanto, Miro se sentiu mentalmente cansada e pediu para ele se acalmar. O protagonista começou a roer as unhas, preocupado sobre o que deveria fazer, já que o gerente parecia resoluto em sua decisão. Ele sabia que, de jeito nenhum, seria mandado para o campo desta vez.
De repente, o protagonista teve uma ideia. Levantando-se, afirmou a Miro que poderia haver uma maneira. Acessando o computador, Hai-chan torceu para que estivesse certo. Havia uma forma de retornar imediatamente ao cargo de guarda. Shin Jae-rin estava reunida com outras pessoas em um vestiário. Nesse momento, alguém entregou uma garrafa de água para ela, para que pudesse se hidratar. Jae-rin pegou a água e começou a beber, enquanto a pessoa que a havia entregue perguntava se ela acabara de voltar, já que o trabalho de um guarda de nível 2 era bastante pesado. No entanto, Jae-rin não se importava muito com o trabalho pesado, pois sabia que era seu dever. O que realmente a intrigava era o motivo de aquele homem estar ali, no campo do time de construção. Diante da pergunta, o rapaz respondeu se o time de tecnologia não poderia estar ali também. Jae-rin ficou constrangida com a resposta, mas o rapaz começou a rir, dizendo que estava brincando. Ele explicou que apenas precisava cuidar de uma coisa, e por isso tinha resolvido dar uma passada por ali. Enquanto eles conversavam, algumas pessoas fofocavam ao lado. Uma delas comentou que Woo Hei-chan havia solicitado a qualificação de nível 3. Ao ouvir isso, uma garota quis saber mais e perguntou se ele havia sido expulso ou apenas rebaixado. No entanto, a pessoa que estava espalhando a fofoca não sabia a resposta, então deixou para ela mesma descobrir. Jae-rin ficou surpresa ao ouvir que Woo Hei-chan havia sido expulso, mas o jovem à sua frente revelou que ele não havia sido expulso, explicando também que ele estava se transferindo para o time de tecnologia. Ao ouvir o rapaz, Jae-rin ficou ainda mais surpresa. O jovem revelou que o próprio Hai-chan havia feito o requerimento alguns dias atrás, dizendo que estava desistindo do time de campo para trabalhar no time de tecnologia. Como não havia motivo para rejeitá-lo, eles o aceitaram, pois, apesar de tudo, a própria Jae-rin devia saber que ele era inteligente e que o time de tecnologia estava com falta de pessoal. Ouvindo o que o rapaz falava, Jae-rin ficou sem palavras, completamente boquiaberta. Os guardas eram, na verdade, divididos em 2 departamentos principais. A equipe de campo, que enfrentava as calamidades e os fragmentos e também fazia a manutenção das cidades, e o time de tecnologia, que pesquisava o poder dos guardas e das calamidades e lidava com a manutenção das pedras de selamento. Sempre havia alguns que se voluntariavam, mas a maioria das pessoas não queria se juntar ao último grupo, geralmente por evitar ser menosprezada. Jae-rin não acreditava que Hai-chan estava se voluntariando para a equipe de tecnologia. Ela conhecia Woo Hei-chan. Ele não faria isso um dia após perder suas qualificações. Enquanto andava com uma colega de equipe, Jae-rin acabou encontrando o protagonista. Olhando para o jovem de cabelo azul, a companheira de Jae-rin comentou que ele parecia mais composto do que ela esperava, em vez de estar chorando. Deixando a garota falando sozinha, Jae-rin se aproximou do protagonista, não acreditando que ele estava realmente mudando para a equipe de tecnologia. O protagonista percebeu a aproximação de Jae-rin e olhou para o lado para cumprimentá-la. A garota, em vez de cumprimentá-lo, decidiu menosprezá-lo. Isso não é algo? Não era ele quem estava chorando por permanecer na equipe de campo, não importa o que acontecesse? Agora que ele recuperou o juízo, provavelmente levou uma pancada forte na cabeça da última vez? O protagonista encarou a garota e, em vez de brigar com ela, apenas respondeu que ela deveria estar certa. Deixando as duas para trás, o protagonista balançou a mão, desejando boa sorte com o trabalho. Jae-rin não acreditava no que estava acontecendo, afirmando à colega que Hai-chan estava agindo de maneira esquisita. Porém, a amiga comentou que ele sempre havia sido esquisito. Nesse momento, a jovem comentou algo interessante, dizendo que Jae-rin parecia bastante interessada em Woo Hei-chan. Ouvindo tal comentário, Jae-rin travou por um momento, e sem saber o que dizer, apenas estalou a língua em resposta. Ela sabia que, normalmente, Hai-chan estaria todo irritado, perdendo o temperamento. Por isso, ela se perguntou o que ele estava escondendo. Fora do prédio, Jae-rin decidiu seguir o protagonista em segredo. A noite já estava chegando, e ela se perguntava o que ele iria fazer. O protagonista se esgueirou até um lugar abandonado, enquanto Jae-rin o seguia passo a passo. Após chegar a um beco, o protagonista olhou para os lados e, não vendo ninguém, saltou para cima de uma ponte. Jae-rin ficou assustada com o movimento que o protagonista havia feito, deixando sua voz escapar, mas tampando a boca no momento de susto. O protagonista olhou para trás, já que tinha ouvido algum barulho, mas não vendo nada, seguiu em frente. Jae-rin olhou para o lugar por onde Hei-chan havia passado, se perguntando por que estava se escondendo, perguntando-se por que deveria se sentir culpada por algo.
Afirmando para si mesma que estava apenas preocupada com Hei-chan se metendo em problemas novamente, ela se agachou para pegar impulso e pulou para a mesma ponte que o protagonista. Do outro lado, o que ela viu foi um cenário apocalíptico. Porém, Hei-chan não estava em lugar nenhum, fazendo-a se perguntar onde ele estava. O protagonista, que já havia percebido que Jae-rin o estava perseguindo há muito tempo, se escondeu, questionando-se por que ela estava interessada nele, já que ela até evitava fazer contato visual, como se fosse pegar uma doença ao olhá-lo. Na mão do protagonista, a pequena bola de pelos deu um suspiro. Miro começou a transmitir sua energia para o protagonista, que queria ser um pouco mais cauteloso, querendo terminar rapidamente o que tinham para fazer e retornar. A mensagem estava sendo enviada como uma ordem de encontro urgente para os líderes dos distritos especiais se reunirem no quartel-general de Daejeon. Lendo a mensagem, uma pessoa ficou extremamente irritada por se tratar de Daejeon novamente. O homem, que era do time de tecnologia, até se perguntava se estava sendo menosprezado por ser de tal time. Nesse momento, um guarda chamou o líder de equipe, entregando a ele os relatórios-chave do dia. O líder da equipe de tecnologia perguntou se havia algo especial, mas o guarda afirmou que não havia nada muito diferente do dia anterior. Entre os relatórios, havia a aplicação de Hei-chan, e o líder de equipe de tecnologia perguntou ao homem se o jovem era aquele de quem o gerente se importava. Olhando a foto na inscrição e vendo que era Hei-chan, o homem confirmou que ele havia sido transferido para a equipe de tecnologia. O líder de equipe olhou analiticamente para a inscrição, enquanto ouvia o guarda falar que Hei-chan era extremamente aguçado, pois, embora parecesse apaixonado pela equipe de campo, combinava melhor com a equipe de tecnologia. Vendo o líder de equipe calado, o guarda perguntou se deveriam rejeitar Hei-chan, mas rapidamente o líder de equipe negou fervorosamente, afirmando que não estavam em posição de recusar pessoas. O líder de equipe de tecnologia, Baek Kyung-taek, queria outra coisa. Ele queria que o guarda aprovasse Hei-chan imediatamente. Com um sorriso afiadamente malicioso, afirmou que deveriam encontrar Hei-chan o mais rápido possível, já que iriam se tornar uma família. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima. Dentro da floresta, uma poderosa energia atingia as árvores, destruindo-as. Wu Haishan estava treinando seu poder, tentando forçá-lo. A árvore que ele atacou mais uma vez foi destruída pelo impacto da energia. Mudando sua tática, ao invés de um ataque direto, Haishan tentou reunir a energia para então lançá-la. A energia foi disparada, se cruzando enquanto avançava em direção ao novo alvo. O protagonista vislumbrou o resultado de seu ataque e ficou frustrado ao perceber que nem sequer havia causado dano à árvore, que dissipou a energia. Hai-chan estalou a língua ao ver que não conseguiu. No momento em que a energia saiu de seu corpo, ela perdeu sua forma. Miro não entendeu por que Hai-chan estava tentando algo diferente e perguntou se ele não podia simplesmente dar um soco. Circulando a energia pela mão, Hai-chan explicou que os ataques físicos tinham seus limites, não manifestando nem metade do seu poder total. Ele acrescentou que a habilidade de manifestar a energia livremente era o que determinava os rangos. Ouvindo a curta explicação, Miro ficou cansada. Apesar de saber da teoria apresentada, Hai-chan não conseguia alcançá-la. Ele havia aprendido 3 coisas enquanto treinava secretamente durante a noite. A primeira é que ele poderia ganhar poder entrando em contato com Miro, com seu cabelo mudando de cor como um indicador de poder. A segunda é que, diferente dos outros guardiões que podiam manifestar seus poderes, Hai-chan só conseguia usar ataques físicos diretos. A terceira coisa estava relacionada a Miro. A prova do que ele descobriu estava no cenário destruído à sua frente. Ele havia percebido que o poder daquela criança era muito maior do que imaginava. De repente, Hai-chan sentiu um tremor de terra. O chão se partiu. E do subterrâneo surgiu um gigantesco cavalo marinho. O monstro abriu sua boca, tentando devorar o protagonista e Miro. Hai-chan segurou a mão de Miro enquanto esperava que o monstro se aproximasse. Ele não atacou, mas analisou o cenário, procurando pelo verdadeiro corpo do monstro, que encontrou ao seguir uma trilha de energia. Tratando Miro como uma montaria, o protagonista a transformou em uma pequena bola de pelos e montou nela. A pequena reclamou, mas Hai-chan mandou que ela agisse mais e falasse menos,
Enquanto isso, no quartel-general, algumas pessoas descansavam após terminar seu trabalho. Durante o descanso, um dos homens perguntou ao seu superior se ele havia ouvido falar que alguém estava destruindo as pedras de selamento próximas a Daejeon. Pensando um pouco, o superior tratou isso como um rumor. Não tendo uma confirmação, o jovem perguntou a Jae-rim se ela sabia de algo, mas a garota também não sabia. Enquanto Jae-rim conversava, ela se surpreendeu ao ouvir o nome de Hae-chan. Olhou devagar para trás, vendo o protagonista se encontrar com Kyung-han. O homem havia chamado o protagonista para avisar que seu pedido para ser transferido para a equipe técnica havia sido aprovado, e graças a isso, seu rank havia sido alterado para o terceiro. O protagonista ficou animado, achando que a mudança havia demorado. Isso fez Kyung-han reclamar, dizendo que havia demorado apenas uma semana, o que foi um processo rápido. Kyung-han, no entanto, estava curioso para saber o motivo da mudança, já que Hae-chan sempre quis estar na equipe de campo. O protagonista desviou o olhar, afirmando que precisava encarar a realidade. Ao ouvir isso, Jae-rim ficou irritada. O protagonista percebeu o olhar da garota e se perguntou o que havia com ela. Sem perceber os olhares dos dois jovens, Kyung-han explicou que demoraria algum tempo até que lhe dessem uma tarefa. Até lá, Hae-chan deveria segui-lo e aprender. Jae-rim assistiu à conversa entre o protagonista e o instrutor. Vendo como Hae-chan sorria, parecendo feliz, Jae-rim se sentiu incomodada por algum motivo. Algum tempo depois, o protagonista voltou rapidamente para seu dormitório. Ele pegou alguns cadernos, enquanto Miro perguntava para onde ele queria ir com tanta pressa. O protagonista coletou algumas coisas, afirmando que precisava ir aos arquivos para obter as últimas informações pessoalmente. Miro estava cansada, então Hae-chan mandou que ela ficasse para trás, pois ele voltaria em breve. Nesse momento, Miro pareceu ter percebido algo. Mas Hae-chan, você está realmente bem? Sobre a equipe de campo, devia haver uma razão pela qual você queria tanto se juntar a eles. O protagonista desviou o olhar, não negando a suspeita de Miro. Ele afirmou que estava tudo bem agora, pois havia coisas mais importantes. Deixando a entediada Miro para trás, Hae-chan mandou que ela fechasse a porta quando ele saísse. Miro ficou para trás, refletindo sobre as mentiras ditas pelo protagonista. Ao chegar aos arquivos, Hae-chan colocou seus cadernos em uma mesa. Havia demorado uma semana inteira para conseguir a transferência. Pensando em algo, ele ficou impressionado com a equipe de organização. Durante seu treinamento secreto, ele havia destruído 3 pedras de selamento. No entanto, elas eram pequenas pedras abandonadas, mas era possível que a segurança já tivesse notado sua presença. Mesmo que os dados existissem, não seriam divulgados publicamente, pois um louco atacando as pedras de selamento acarretaria em um caos. A equipe de segurança nem sequer havia registrado as ocorrências recentes nessas áreas. Reclinando-se na cadeira após algumas pesquisas, Hae-chan se perguntou se deveria se sentir sortudo. Nesse momento, ele lembrou das palavras de Miro, sua pergunta sobre a razão para se juntar à equipe de campo. Na verdade, realmente havia um motivo para Hae-chan querer se juntar a essa equipe. 1 ano atrás, ele foi encontrado e levado para um hospital. Não lembrava praticamente nada, apenas seu nome, idade e algumas cenas do desastre que havia sofrido 2 anos antes. Ouvindo a explicação do médico, Young-moon se perguntou se deveria ficar aliviado ou preocupado. Nesse momento, Hae-chan olhou para ele e afirmou que o reconhecia. Young-moon ficou surpreso, e então Hae-chan revelou de onde o conhecia. No desastre, Hae-chan se lembrava de estar sob uma grande placa de concreto, e aquele homem havia sido quem o salvara daquele monstro gigante. Hae-chan revelou que, enquanto estava no hospital, ouviu falar sobre os guardiões, aqueles que protegiam as pessoas dos monstros. Ele queria saber se o homem à sua frente era um desses guardiões. Ao ouvir que o homem realmente era um guardião, Hae-chan perguntou se também poderia se tornar um, pois outro guarda havia dito que ele possuía o mesmo poder. Aquele momento marcou a decisão de Hae-chan, que com toda a sua vontade, queria ser alguém como o homem que o havia salvado. A antecipação apareceu nos olhos de Hae-chan. Young-moon se aproximou dele e lhe deu um cafuné. Claro! Vou ficar ansioso por isso, pelo dia em que você se tornar um grande guarda. As lembranças desse dia passaram pela mente do protagonista. Com um tapinha no rosto, ele afastou as memórias, deixando-as no passado. O protagonista gostaria de conversar com Young-moon ou outro guarda para conseguir algum conselho, mas sabia que seria muito arriscado. Além disso, havia a chance de não acreditarem nele. No pior cenário, se os guardas de rangos altos estavam escondendo o assunto, deveria haver algum motivo.
O protagonista se surpreendeu com algo enquanto fazia uma pesquisa. As informações na tela do computador citavam um grupo de liberação que já havia sido mencionado antes, mas nenhuma informação substancial havia sido obtida sobre esse grupo. Ele voltou rapidamente para o dormitório, gritando para Miro acordar. Estava prestes a discutir algo importante com ela quando se assustou. Embaixo de Miro estava uma garota de cabelo rosa, sendo pressionada pela grande bola de pelos. A grande bola de pelos encarou o protagonista e perguntou o que iriam fazer sobre a situação. Alguns minutos atrás, Miro havia acordado ao ouvir um barulho. O som vinha da porta, então pensou que Haichan havia voltado. Miro foi até a porta, ainda sonolenta, pensando que Haichan havia esquecido a senha. Porém, no momento em que abriria a porta para ver Haichan, ela se deparou com uma jovem de cabelos rosas, com um olhar que misturava medo e surpresa. O choque atingiu as duas garotas ao se depararem com quem não esperavam. Jae-rim gritou, tentando fugir, mas acabou sendo capturada. Vendo Jae-rim no chão, o protagonista brigou com Miro. Eu te disse para ser cuidadosa, não disse? Por que você abriu a porta? Você é louca! Miro se desculpou, mas não evitou que Haichan levasse as mãos à cabeça, perguntando por que ela havia decidido esmagar Jae-rim no chão, algo que não deveria ter feito com a garota. Ao ser confrontada, Miro desviou o olhar, sem saber como responder adequadamente. Nesse momento, Jae-rim começou a acordar, o que assustou os dois. Abrindo os olhos, a garota ainda estava confusa. Sua visão estava embaçada, mas conseguiu perceber Woo Haichan à sua frente. Nesse momento, Jae-rim abriu os olhos completamente e viu a bola de pelos agarrada à perna do protagonista. Jae-rim se sentiu assustada, não conseguindo se levantar completamente por estar amarrada. Antes que ela pudesse gritar para o monstro, uma mão tampou sua boca, a de Haichan, que pediu que ela ficasse quieta. Jae-rim tentou resmungar, mas o protagonista tentou tranquilizá-la. Sim, podemos dizer que isso não é um ser humano. Eu sei disso também, então por favor se acalme primeiro. Porém, Jae-rim não se acalmou, mordendo a mão de Haichan, que pulou para trás. Seu bastardo! Eu sempre soube que você era estranho. Então você está escondendo essa coisa! Miro se escondeu atrás do protagonista, que tentou argumentar que Jae-rim era quem havia entrado no quarto dele sem permissão. Jae-rim agarrou Miro, exigindo que Haichan explicasse o que era aquilo e o que diabos ele estava realmente escondendo. Nesse momento, Miro liberou uma grande quantidade de energia dentro de Jae-rim. A garota se sentiu enjoada, vomitando no quarto de Haichan. O protagonista olhou para Miro perguntando o que ela havia feito. Olhando para Jae-rim, Miro explicou. Isso é o que acontece quando uma pessoa normal recebe o poder do Miro. Ainda assim, a garota de cabelo rosa aguentou bem. O protagonista, ouvindo a explicação, perguntou por que ele ainda estava bem ao receber esse poder. Miro o lembrou de que já havia dito que ele era especial. Com as mãos meladas, Jae-rim tentou se levantar com um ar assustador. Miro pulou para derrubar Jae-rim novamente, mas foi parada pelo protagonista. Jae-rim rapidamente tentou acalmar a bola de pelos, afirmando que já havia entendido e pedindo para não a atacarem. Enquanto Jae-rim reclamava da dor no estômago, o protagonista fez um pedido. Eu sei que você não gosta de mim, mas vou te pedir apenas dessa vez. Por favor, finja que não sabe nada sobre isso, Shin Jae-rim. A garota rangeu os dentes e mandou o protagonista responder a pergunta dela primeiro, sobre o que diabos era aquilo e por quanto tempo ele estava escondendo. O protagonista segurou Miro, que estava um pouco tonta, e afirmou que não havia a escondido. Ainda assim, Jae-rim afirmou que ele estava muito estranho ultimamente. Com o quanto você é teimoso, não há como simplesmente desistir de estar na equipe de campo ou parar de correr por aí causando problemas. Não importa o que eu diga, você não se importa. Então, deve haver algo muito mais importante acontecendo. O protagonista se assustou com Jae-rim, focando apenas na parte repugnante, onde ela havia revelado que estava o observando o tempo todo. A garota ficou irritada com as besteiras ditas por Haichan e mandou que ele explicasse o que estava acontecendo, caso contrário ela iria revelar tudo aos superiores. Jae-rim encarou o protagonista com um olhar sério. Internamente, ela estava surpresa por quão resoluto Haichan estava em não falar. O protagonista encarou a garota, respondendo à ameaça dela com uma pergunta. E se decidirmos usar a força? Jae-rim não se importou, perguntando se Haichan conseguiria esconder aquela bola de pelos pelo resto de sua vida. O protagonista olhou para Miro, preocupado, e então perguntou a Jae-rim se ela não aceitaria cooperar, não importando o que ele dissesse.
Vendo que Jae-rin estava completamente decidida, o protagonista tentou conversar com Miro, perguntando se seria completamente impossível alguém usar o poder do Miro. Miro, no entanto, afirmou que, ao invés de dizer que era impossível, seria mais preciso dizer que não fazia sentido tentar usá-lo, já que o corpo não conseguiria suportar tal poder. O protagonista, então, começou a sussurrar uma opção para Miro, que acreditou que a sugestão dele era bastante viável. Após sussurros e uma conversa rápida, o protagonista suspirou, afirmando a Jae-rin que explicaria tudo. Porém, para isso, precisaria que ela fosse até um lugar com ele. A boca de Jae-rin ficou aberta devido ao medo. Seu rosto estava pálido e suado. Miro havia agarrado a jovem com a boca, transformado-se em uma forma gigante, e voado acima da cidade enquanto a garota gritava de medo. Miro já estava farta, mas, quando estava prestes a sugerir algo a Hei-chan, o protagonista pediu que ela guardasse seus pensamentos para si. Enquanto isso, Jae-rin continuava gritando, com medo da altura. O protagonista ignorou as duas, observando apenas a cidade. Mais à frente, ele percebeu uma grande quantidade de energia abaixo da cidade e apontou o caminho para Miro seguir. Sendo carregada, Jae-rin perguntou ao protagonista se isso era o que ele estava fazendo o tempo todo, lembrando que as zonas restritas eram completamente perigosas e que ele estava fazendo todas essas coisas estranhas. Jae-rin sabia que havia dezenas de pequenas e médias pedras de selamento na área de Daejeon, o que significava que havia muitos desastres enterrados. Hei-chan, no entanto, questionou a garota. Se as pedras de selamento foram criadas para prevenir que os desastres acontecessem, então por que começaram a acontecer? Como as pedras de selamento foram erguidas? Quem, na Terra, sabe exatamente a localização e a escala de tantos desastres? Não entendendo onde Hei-chan queria chegar, Jae-rin perguntou se ele achava que os guardas tinham tanto tempo livre como ele para saber dessas coisas inúteis. Porém, Hei-chan afirmou que ela teria esse tempo em breve. Pouco tempo depois, Miro pousou, largando Jae-rin no chão. A garota de cabelo rosa perguntou por que estavam em uma vila abandonada. Nesse momento, Miro se transformou em sua forma de garotinha e segurou a mão do protagonista enquanto lhe passava seu poder. Recebendo o poder de Miro com o azul de seu cabelo acentuado, Hei-chan pediu a Jae-rin que não se assustasse e observasse quieta. Jae-rin se sentou no chão, se perguntando o que iria acontecer. A garota se assustou ao perceber o que Hei-chan estava fazendo. O protagonista reuniu o poder em sua mão e avançou em direção a uma pedra de selamento. O soco de Hei-chan atingiu a lápide, destruindo-a diante dos olhos das duas garotas. Jae-rin tentou se levantar para impedir o protagonista, mas Miro a parou antes disso. Miro olhou fundo nos olhos de Jae-rin, perguntando se ela era amiga de Hei-chan. Jae-rin ficou assustada, não querendo ser associada a Hei-chan, o que levou Miro a perguntar se ela apenas havia seguido o protagonista todo esse tempo. Miro empurrou o rosto de Jae-rin para que ela pudesse ver o que Hei-chan estava fazendo, mandando-a acreditar nele, pois Hei-chan não era uma má pessoa. Miro havia pedido isso a ele, para que ele salvasse os amigos dela. Após a pedra de selamento ser destruída, um grande monstro apareceu. De volta ao alojamento, o protagonista perguntou a Miro se seria possível tornar os amigos dela visíveis para os outros. Embora fosse difícil de usar, se o poder fosse controlado para focar em um ponto nos olhos, era possível. Miro achava que seria possível, já que a jovem de cabelos rosa era resistente o suficiente. Enquanto Miro direcionava o olhar de Jae-rin, o protagonista avançou contra o monstro. Miro fez com que ela focasse e olhasse cuidadosamente o que ele iria fazer. Os olhos de Jae-rin, banhados pelo poder de Miro, puderam ver. O ataque do protagonista atingiu o domo do monstro, que aprisionava os amigos de Miro dentro dele. Diversas almas foram libertadas graças ao protagonista com a destruição do desastre. Hei-chan voltou a pousar no chão após sua vitória, e então olhou para Jae-rin com um olhar sério, fazendo a garota se assustar. Ela caiu sentada no chão, perguntando o que havia acontecido com o desastre e com Hei-chan. Jae-rin pôde realmente ver pessoas sendo libertadas do desastre. Ela se perguntou o que diabos havia acontecido todo esse tempo. O protagonista caminhou em direção a Jae-rin, dizendo a verdade. Essa é a verdadeira natureza dos desastres. Aquilo que ninguém sabe sobre, não, o que ninguém quer saber. Eu irei explicar tudo, então, me ajude. Shin Jae-rin. Um ano atrás, quando Hei-chan foi liberado do hospital, ele recebeu a visita de Jae-rin. A garota havia ficado surpresa ao vê-lo, porém, mesmo olhando atentamente para ele não pôde reconhecê-la. Quem é você? Algum tempo depois, Jae-rin descobriu o que havia acontecido com Hei-chan. Ele estava sofrendo de amnésia. Kyung-han,
que revelou a verdade a ela, afirmou que ele só sabia o próprio nome, mas não era algo chocante, considerando que ele havia ficado inconsciente por 2 anos. Jae-rin ficou impressionada ao descobrir por quanto tempo ele havia permanecido inconsciente. Ela questionou se ele tinha algum poder, pois não importava o quão machucado ele fosse, os poderes curativos de um guarda deveriam ajudá-lo. Porém, Kyung-han não sabia exatamente. Faziam menos de 10 anos desde que os desastres e os guardas apareceram, tudo ainda era uma confusão, e havia muita coisa que eles não sabiam sobre si mesmos. O protagonista, dentro do quarto do hospital, podia ouvir a conversa entre o homem e Jae-rin. Quando ela foi questionada sobre como se conheciam, ela afirmou que estavam na mesma escola. Ia falar algo mais, mas interrompeu suas próprias palavras, afirmando apenas que ficou surpresa ao ver um rosto familiar. O protagonista lembrou de como Jae-rin o tratou ao vê-lo, a surpresa e o medo por não reconhecê-lo. Isso foi o suficiente para ele saber que não eram apenas conhecidos da mesma escola. Todos os guardas ganhavam poderes ao presenciarem um desastre. No ano de 2025, o pior desastre desde o incidente de Seul aconteceu em Gwangju. Dezenas de milhares de civis inocentes perderam suas vidas durante a evacuação tardia. Entre os poucos sobreviventes, dizia-se que Jae-rin e Haechan foram os únicos que despertaram como guardas. Após explicar tudo a Jae-rin, o protagonista colocou uma flor pelas almas salvas. Miro o acompanhou, perguntando se nada aconteceria por ter deixado Jae-rin ir embora. O protagonista não se agitou, apenas afirmou que, após tudo o que mostraram e fizeram, ela deveria fazer seu próprio julgamento. Apesar disso, Miro achava que a garota parecia odiar bastante Haechan. Mas o protagonista pediu que ela não se preocupasse tanto com isso, pois ela não era estúpida o suficiente para ser cega pelas próprias emoções, ou pelo menos era essa a opinião dele sobre ela. Mesmo que Jae-rin parecesse odiá-lo, ele não acreditava que esses fossem seus sentimentos reais. O protagonista ficou em silêncio após expressar o que pensava. Ele agarrou as bochechas de Miro, ficando irritado ao lembrar de que aquilo havia acontecido apenas porque ela havia aberto a porta. Uma lembrança passou pela mente dele. Nela, um jovem de cabelos azuis chamava desesperadamente por Shin Jae-rin. Naquela lembrança, a garota estava assustada, mas o garoto à sua frente tentava acalmá-la, afirmando que estava tudo bem e querendo ajudá-la a sobreviver. Shin Jae-rin ouviu seu nome sendo chamado diversas vezes até que despertou da lembrança. Jae-rin desviou de um ataque por puro instinto. O companheiro dela ficou irritado ao vê-la não se concentrar, mas agora ela estava de volta à batalha. Irritada, Jae-rin usou sua habilidade, cortando completamente o desastre. O companheiro de Jae-rin correu até ela, perguntando o que havia acontecido. Ele não havia conseguido contatá-la na última noite também, mas Jae-rin afirmou apenas que estava cansada, tentando encerrar o assunto. Vendo a intenção da garota, o companheiro decidiu que deveriam parar, já que não havia mais nenhum pedido de suporte no momento. Mudando de assunto, ela perguntou como Geum-san estava, comentando que costumava haver guardas sendo despachados todos os dias para lá, mas ultimamente estava bastante calmo. O jovem ficou surpreso, perguntando se ela não sabia que a região de Geum-san havia sido completamente fechada. Jae-rin ficou surpresa, então ele revelou que suspeitava que a pedra de selamento finalmente havia sido quebrada. Até que medidas de emergência sejam tomadas, todas as equipes de campo, exceto as de primeira classe, estão proibidas de entrar na região. Nesse momento, ele lembrou de um boato, semelhante ao que havia dito da última vez, sobre alguém atacando as pedras de selamento. Havia histórias de que a região de Geum-san era onde essa pessoa trabalhava. Jae-rin percebeu que ele estava falando sobre Haechan. Então ela perguntou o que havia de bom em destruir as pedras de selamento. O companheiro de Jae-rin não sabia o que pensar, tratando aquilo apenas como um caso de loucura. Mas, nesse momento, ele lembrou de um tipo de culto que existia, onde as pessoas lutavam por suas vidas enquanto trabalhavam juntas até a completa exaustão, até o fim. Jae-rin franziu o senho, tomando uma decisão. Após o pôr do sol, ela correu rapidamente pelas regiões destruídas, pulando de prédio em prédio enquanto avançava entre escombros e construções desmoronadas. Já faziam exatos 9 dias desde que a pedra de selamento de Geum-san havia sido destruída. Olhando para o grande buraco à sua frente, ela não percebeu nenhum vestígio de quando o desastre havia acontecido, o que significava que nenhum novo desastre ou fragmento havia aparecido. Enquanto analisava o buraco, Jae-rin notou algo em cima do prédio em que estava. No chão próximo a ele havia uma câmera.
Jae-rin conseguiu recuperar um arquivo de gravação da câmera e conectou-o ao seu laptop assim que voltou para seu alojamento. Abrindo os arquivos dos dias anteriores, a garota se lembrou da conversa que teve com Hei-chan. Depois de explicar tudo a ela, ele a mandou embora. Jae-rin ficou surpresa com o fato de Hei-chan liberá-la tão facilmente, perguntando como ele poderia acreditar nela. Mas a resposta dele a surpreendeu ainda mais. Ele afirmou que acreditava nela por causa de sua expressão facial, pois era a mesma de quando ele havia visto as almas. O protagonista fez uma simples pergunta a Jae-rin, querendo saber se ela estava curiosa sobre o que havia perdido, uma sensação de desconforto da qual você não consegue se livrar, enquanto faz tudo o que lhe foi dito. Após explicar a identidade dos seres presos pelos desastres, Hei-chan pediu que ela voltasse quando tivesse a mente mais clara, pois ele ainda tinha muito mais para explicar. Enquanto olhava os arquivos da câmera, Jae-rin viu, em um deles, a imagem da bola de pelos, Miro. Em outro arquivo, estava uma pessoa roendo as unhas desesperadamente. Miro observava o protagonista entrar em crise por ter deixado Jae-rin ir embora, se questionando por que havia acreditado nela. O protagonista levou as mãos à cabeça, acreditando que estava louco. Se até mesmo um rumor fosse espalhado, tudo estaria acabado. Esse seria seu fim. Miro agarrou o protagonista, preocupada, pedindo para ele se acalmar, perguntando onde havia ido toda a sua confiança. No entanto, Hei-chan não estava nada confiante agora. Eu deveria simplesmente fugir? Esse é o certo a fazer, não é? Com nosso poder, vamos ficar bem se formos lá para fora. Não, é melhor lidarmos com Shin Jae-rin agora mesmo. Vendo Hei-chan enlouquecer, Miro tentou pará-lo. Nesse momento, ambos ouviram alguém batendo na porta do dormitório. O protagonista abriu a porta lentamente para ver quem era. A porta foi arrombada, e Jae-rin agarrou o colarinho de Hei-chan enquanto invadia seu quarto. Levantando Hei-chan, Jae-rin começou a fazer perguntas. Geum-san, Ji-ryang, Hyuk-seok, você fez coisas em todos esses lugares? Nos lugares onde já estive, eu lembro da maior parte deles, se não de toda a região. Lembro onde os fragmentos apareceram, seus tamanhos, e não havia vestígios de nada novo aparecendo desde que a pedra de selamento foi destruída. O protagonista ficou surpreso ao ouvir que Jae-rin havia ido de um lado para o outro checando os lugares onde ele esteve. Nesse momento, Jae-rin o soltou. Eu te odeio. Você é fraco e ignorante. É um ser insuportável que gosta de causar problemas. Mas, dessa vez, eu acredito em você. O protagonista ficou chateado pelas palavras de Jae-rin, mas se surpreendeu com o final. A garota estava lhe dando uma chance, e ele sabia que teria que convencê-la antes que ela fosse denunciá-lo. O protagonista olhou animado para Miro ao perceber que o que havia feito havia dado certo. Então, Hei-chan pediu que Jae-rin se sentasse primeiro, pois a explicação seria um pouco longa. Quando Jae-rin ouviu toda a explicação, ela ficou chocada. Você quer que eu acredite em tudo isso? Hei-chan sabia que o que ele havia dito soava absurdo, assim como Jae-rin pensava. Ela tentou contradizê-lo, perguntando se ele achava que os guardas eram estúpidos, pois se as pedras de selamento realmente fossem a fonte dos desastres, não haveria como esse fato continuar sendo desconhecido. O protagonista ficou em silêncio, desviando o olhar. Isso fez Jae-rin perceber que ele acreditava que os guardas já sabiam. O protagonista confirmou seu pensamento. Se as pedras de selamento fossem removidas, a cidade seria destruída pelo desastre que estava no subterrâneo. Com o objetivo de alcançar a paz no futuro, seria necessário abrir mão da estabilidade que haviam construído até aquele momento, e isso era algo muito difícil de lidar. Jae-rin colocou a mão no rosto, pensativa, até que revelou algo que ainda não entendia. De acordo com a história de Hei-chan, as áreas onde as pedras de selamento haviam sido destruídas já eram seguras, como Seoul e Gwangju. No entanto, se os guardas já sabiam de tudo, ela queria saber por que continuavam mentindo e dizendo que esses locais eram perigosos, pois não havia nada a ganhar com isso. O protagonista respondeu, afirmando que era para evitar confusão ou algo do tipo. Jae-rin coçou a nuca, não aceitando essa explicação. Assistindo à conversa, estava Miro, sentada no colo do protagonista com sua forma de bola de pelos. Mudando para um assunto mais urgente, haviam rumores sobre Hei-chan se espalhando entre os guardas de Daejeon, e os executores já estavam no seu encalço. O protagonista já sabia disso, o que fez Jae-rin questionar se ele não estava levando a situação tão a sério. Ele havia dito que destruiria todas as pedras de selamento. Sobre a evacuação das cidades, os guardas e lidar com os desastres, ela queria saber se ele pensava em fazer tudo isso sozinho e se era ao menos possível.
A escala era tão grande que ele não estava vendo a totalidade da situação. Sendo questionado sobre o assunto mais amplo, o protagonista começou a pensar. Após algum tempo, surpreendeu Jae-rin. Então seria uma boa ideia ter aliados. Shin Jae-rin, é hora de expandir isso para uma escala maior. Após sugerir a ideia, o protagonista pegou alguns papéis para mostrar à garota. Em Jeogwon, uma área agrícola, já era 5 da tarde. Nesse momento, os guardas mandaram todos se prepararem para voltar aos dormitórios. Um homem mais velho, que ainda estava no campo, foi chamado para voltar rapidamente e acabou ficando irritado com o quanto aquelas pessoas eram rígidas. Um dos guardas estava irritado ao perceber que sua caixa de cigarros estava vazia. Ele a jogou no chão, perguntando por que não havia um mercado perto, já que essa era uma região militar. O outro guarda achava que aquela região mais parecia uma área de cidadãos. Isso o fez querer voltar para Daejeon, mas o guarda fumante mandou-o acordar, explicando que, como haviam sido designados para aquele lugar, não poderiam voltar de uma área designada para uma área restrita. Mudando de assunto, começaram a falar sobre o louco dos rumores, que estava quebrando as pedras de selamento. Na verdade, eles queriam que ele destruísse a área onde estavam também. Um dos guardas, no entanto, achava que era apenas um rumor, lembrando que apenas vilas abandonadas haviam sido citadas. Mesmo assim, o guarda fumante acreditava que essa pessoa poderia se tornar mais ambiciosa. Nesse momento, uma explosão aconteceu atrás deles. Eles olharam para trás, onde deveria estar a pedra de selamento. Rapidamente, tentaram descobrir quem havia invadido o local, e logo perceberam que era o louco ambicioso de quem estavam falando. Na frente deles, havia um jovem encapuzado, com uma bola de pelos no lugar do rosto. Usando Miro como uma máscara, o protagonista pode agir e conversar com os guardas. O que você disse? Eu acho que posso mandar vocês de volta para Daejeon. Os guardas avançaram contra o protagonista, mandando-o ficar longe da pedra de selamento e tirar aquela máscara estúpida. No entanto, o soco do protagonista ainda atingiu a grande pedra de selamento, espalhando rachaduras por toda a sua superfície. O protagonista confrontou os guardas com palavras. Ei, vocês ainda não entenderam o que está acontecendo? Os residentes devem evacuar agora. O guarda fumante pegou rapidamente um comunicador, requisitando a alguém chamado Kyung-soo uma ordem de evacuação de emergência, pois a pedra de selamento estava sob ataque. O protagonista olhou para o guarda que queria voltar para Daejeon, pedindo um favor. Quando você voltar, espalhe rumores sobre mim, de que realmente existe um louco quebrando as pedras de selamento. O homem ficou surpreso com o pedido, perguntando qual o propósito disso. Em resposta, o protagonista revelou a verdade. Ele estava fazendo isso para libertar o desastre. Isso deixou o homem chocado, mas Haishan continuou a falar. Ele afirmou que iria destruir todas as pedras de selamento. Nesse momento, um homem entrou em uma sala de reunião e percebeu que todos já estavam reunidos. Olhando para a mesa, onde todos os assentos estavam preenchidos, ele se desculpou pelo atraso, afirmando que tinha um relatório urgente. Hwang Shugeol, um homem com cabelos e barba verdes, franziu o senho, afirmando que já sabiam que o homem que havia entrado estava ocupado. Outra pessoa comentou que já fazia um tempo que se reuniam, e mais uma comentou que isso mostrava que o assunto era importante. O homem de cabelos roxos apoiou o rosto em sua mão, afirmando que o irmão mais velho deles não era o tipo de pessoa que costumava chamar pessoas ocupadas para falar besteiras. Young-moon, no entanto, pediu a ele, o líder de equipe Baek Kyung-taek, que mantivesse a formalidade durante as reuniões. Ouvindo isso, Kyung-taek sorriu, afirmando que estava brincando. Ao lado dele estava Ham Na-kyung, a general líder de equipe de Gangneung, que perguntou por que o gerente do time de engenheiros estava ausente novamente. Hwang Shugeol apenas afirmou que ele deveria ter ido para uma viagem de negócios em Seul novamente, perguntando qual o ponto de fazer pesquisas em um lugar tão perigoso. Ao lado dele estava Yeo Jae-won, a líder de equipe de Jeju, que permaneceu calada. Presidindo a reunião, Young-moon afirmou que o que o gerente da engenharia estava fazendo era irrelevante. Deixando isso de lado, ele perguntou aos outros se haviam ouvido falar dos rumores sobre um homem estranho que havia atacado pedras de selamento perto da área de Daejeon. Kyung-taek já havia ouvido falar disso, mas era a primeira vez para Ham Na-kyung, e o mesmo para Hwang Chu-geol. Ham Na-kyung achava que isso era apenas um rumor, já que existiam muitas histórias de fantasmas. Porém, Young-moon afirmou que dessa vez era verdade, e a presença dessa pessoa havia sido confirmada. Hwang Chu-geol automaticamente pensou que o caso poderia estar relacionado a certas pessoas.
Han Na-kyung ficou curiosa para saber sobre que pessoas ele estava mencionando, mas quem respondeu foi Yeo Jae-won, perguntando a Chug-yeol se ele estava afirmando que poderia ser culpa do grupo da liberação. A sala caiu em completo silêncio após esse grupo ser citado. Todos ficaram pensativos, e quem quebrou o silêncio foi Young-moon, afirmando que a identidade do suspeito ainda estava sob investigação, portanto, nada havia sido determinado ainda. Porém, ele afirmou que, dependendo da situação, a possibilidade de envolver guardas de elite estava sendo considerada. Chug-yeol ficou surpreso com a afirmação, e na frente dele, Kyung-taek suspirou. Ele acreditava que havia algo acontecendo, e que se tal pessoa movesse os cães contra eles, poderia ser um problema. Ouvindo o questionamento feito para ele, Young-moon parou Kyung-taek. Nesse momento, Yeo Jae-won sentiu algo e se levantou. Os outros líderes de equipes perguntaram se havia algo errado, e Jae-won afirmou que algo estava acontecendo. Yeo Jae-won foi até a grande janela da sala de reuniões, e todos a seguiram. Nesse momento, um homem invadiu a sala de reunião. Líder de equipe, há um pedido urgente pedindo por assistência em Jongwon. A pedra de selamento de Jongwoo está sendo atacada. Ouvindo o homem, Kyung-taek levantou a mão para que ele ficasse em silêncio. A partir da janela, todos os líderes de equipes podiam ver o que estava acontecendo. Por isso mandaram o homem prosseguir com a assistência. Algum tempo atrás, o protagonista conversou com Jae-rin sobre o grupo de liberação. Embora poucos dados pudessem ser encontrados, o nome já dizia tudo. O objetivo desse grupo era liberar os desastres. Poucas informações foram obtidas sobre o grupo, portanto, eles ainda não haviam sido rastreados. Nesse momento, na sala de reunião, Young-moon afirmou que ficaria em Daejeon por enquanto. Ele disse que a existência dessa pessoa ainda não havia se tornado pública, por isso a missão deveria ser secretamente dada a alguns guardas de segunda classe. Todos deveriam trabalhar juntos sem os guardas de elite, e prender tal pessoa seria a prioridade de sua missão. De volta ao passado, enquanto o protagonista conversava com Jae-rin, ele afirmou que se o grupo de liberação ainda estivesse ativo, e se pudessem secretamente fazer contato com eles, poderiam se tornar os mais fortes aliados, mais que qualquer outro. Na sala de reunião, a líder de equipe de Jeju também decidiu ficar para trás. Seu distrito não possuía muitos locais para dar atenção. A ilha poderia ser gerida eficientemente pelo líder da equipe de engenharia sozinho. Jae-rin, que havia ouvido a sugestão do protagonista, perguntou como ele faria contato com o grupo. Mas Haichan achava que isso seria simples. Ele faria com que o grupo viesse até ele, por isso queria que Jae-rin deixasse essa tarefa para ele. Duas opiniões iam de encontro, porém com objetivos diferentes. Jae-won acreditava que não havia motivo para se segurar, e Haichan não queria se segurar para que sua presença fosse conhecida. Vários boatos começaram a se espalhar, incluindo o de uma pessoa estranha atacando as pedras de selo, e que os locais que estavam sendo fechados haviam sido aqueles onde ela estava agindo. Os boatos se espalhavam sobre essa pessoa ser forte o suficiente para derrotar guardas de terceira classe. Entre os moradores, muitos sabiam que tal pessoa havia agido pelo menos 5 vezes, e outros já sabiam que havia sido 6. Boatos sobre a aparência do sujeito também se espalhavam. Um homem jovem com uma estranha máscara no rosto. Muitos, no entanto, afirmavam que tal pessoa era uma mulher de meia idade, enquanto outros acreditavam que não era apenas uma pessoa, mas várias. O boato até mesmo dizia que guardas estavam colaborando, mas todos os boatos convergiam para um ponto. A pessoa dos boatos dizia que iria libertar o mundo de todos os desastres. Graças a isso, a pessoa dos boatos começou a ser chamada de Liberador de Desastres. Em cima de um prédio, o Liberador de Desastres foi reconhecido. Ele gritava pedindo que todos fugissem rapidamente. Enquanto a evacuação de emergência começava, a pessoa mascarada gritava com as pessoas lá embaixo. Essa cidade vai abaixo em 30 minutos. Vocês sabem quem eu sou, certo? O cara louco que está quebrando as pedras de selo. De repente, o homem mascarado percebeu 2 pessoas na rua. Ei, espere, você aí! Leve a vovó com você, seu punk mal educado. Enquanto o mascarado ficava irritado com algumas pessoas, alguns guardas o cercaram no topo do prédio. Seus olhos azuis brilharam quando ele sentiu o perigo. O jovem se moveu, desviando de um ataque repentino. Os 2 guardas que atacavam o mascarado eram rápidos, um cercando por trás e outro atacando pela frente. Com uma espada de energia, a guarda à frente atacou o mascarado. Porém, o mascarado segurou a espada dela sem dificuldades. Que tal você falar direito?
Roubando a espada da guarda, o mascarado a jogou contra uma parede. Várias explosões de energia aconteceram no topo do prédio, espalhando destroços por todos os lados. A guarda rangeu os dentes, vendo o punho fechado bem diante dela. "Seu bastardo! O que diabos você quer? Por que as pedras de selo?" O mascarado suspirou. Ignorando a pergunta, ele perguntou à guarda se ela não estava cansada disso, de dizer a mesma coisa repetidamente. Apontando para o próprio rosto escondido, o mascarado mandou ela espalhar a palavra sobre quem ele era, espalhar que o liberador de desastres era real. Em uma sala de pesquisa em um servidor, várias pesquisas sobre o liberador de desastres estavam sendo feitas, mas não havia nenhum resultado, o que levantava a suspeita sobre se essa pessoa realmente existia. Algumas pessoas que guardavam os arquivos também estavam discutindo se ele realmente existia, mas era estranho que não houvesse nenhuma menção desse sujeito em documentos oficiais. Uma das pessoas, que estava com um capuz, acreditava que especulações não surgiam do nada. Na verdade, o número de refugiados de Daejeon que chegavam havia aumentado drasticamente nas últimas semanas. Analisando algumas coisas, o homem ao lado dele, que tinha os cabelos laranjas, acreditava que esses refugiados estavam apenas seguindo os rumores. Olhando para a pessoa encapuzada, o homem perguntou se ele já havia terminado seu trabalho para estar conversando, mas o encapuzado apenas afirmou que estava falando porque o outro também estava perguntando. Vendo a resposta do homem encapuzado, o homem de cabelo laranja ficou irritado, afirmando que, assim que entrasse na equipe de engenheiros, ele teria que mostrar respeito. Nesse momento, uma pessoa se aproximou dos dois. O homem de cabelos laranjas olhou para aquele que os chamava, percebendo que era o Sênior Kyung-han, que acenou para eles, afirmando que tinha algo que queria falar com os dois. Kyung-han pediu para o guarda Jang Gi-dong segui-lo por um momento, e olhando para o homem encapuzado, percebeu que ele era Woo Haishan. Vendo a presença do protagonista, ele o chamou também, afirmando que era algo importante. Mais tarde, naquela noite, uma garota estava surpresa ao ouvir falar da cidade Gangneung. Jae-rin sabia que as missões haviam sido designadas há apenas 2 semanas, e não entendia por que reforços externos haviam sido enviados de repente. O protagonista, no entanto, afirmou que isso apenas havia acontecido e que ambos eram sortudos. Jae-rin não entendeu por que eles eram sortudos, e Haishan explicou. A razão pela qual o grupo de liberação ainda não apareceu, talvez eles não estejam olhando nessa direção, talvez eles ainda não tenham ouvido os rumores sobre mim, ou talvez a base deles seja longe de Daejeon. Jae-rin entendeu onde o protagonista queria chegar com tudo o que havia dito agora, e também com o que havia dito antes. O protagonista confirmou o pensamento da garota. Era hora de espalhar o nome do liberador de desastres, ainda mais longe. Jae-rin, no entanto, questionou se as pessoas não suspeitariam se a quantidade de atividades do liberador mudasse de repente assim que Haishan chegasse a Gangneung. Porém, o protagonista acreditava que as suspeitas só cairiam sobre alguém que merecesse. Ele iria usar sua fama para evitar as suspeitas. Olhe para minha reputação como um fraco covarde. As pessoas até mesmo diriam que se sentem aliviadas por eu ter sido expulso, sem nem mesmo saber para onde ia. Deixando isso de lado, o protagonista afirmou que a coisa mais importante agora era contatar o grupo de liberação o mais rápido possível. Jae-rin rangeu os dentes, pois sabia que era perigoso fazer isso sozinho em um lugar que não era seguro. Porém, o protagonista pediu que ela acreditasse nele, pois essa era uma oportunidade. Nesse momento, uma pessoa de cabelos roxos apareceu atrás do protagonista, perguntando que oportunidade era essa. O protagonista se assustou com o rosto desconhecido, mas rapidamente o reconheceu. Era o guarda Baeok Kyung-taek. Kyung-taek se sentiu desconfortável, perguntando por que os dois na sua frente haviam ficado assustados. Ele então sorriu, perguntando ao protagonista se ele era Haichan, cumprimentando-o e afirmando que queria conhecê-lo. O protagonista ficou surpreso por alguém importante querer conhecê-lo, mas o guarda afirmou que havia ouvido falar dele, pois ele era o favorito do gerente do time de campo. Com um olhar investigativo, Kyung-taek perguntou sobre o que eles estavam falando mais cedo e que oportunidade era aquela. Jae-rin interveio falando pelo protagonista. Esse cara está indo em uma viagem para Gangneung. Mesmo quando ele estava na equipe de campo, ele não sabia nada sobre a área de Daejeon. Ele estava falando sobre o quanto estava ansioso para a viagem. Mesmo que ele pareça ser alguém crescido, ele ainda é como uma criança, quer dizer, ele é até mesmo uma criança de verdade.
Kyung-taek pareceu acreditar na desculpa dada por Jae-rin e então lembrou que foi ele quem havia colocado o nome de Hae-chan na lista. O protagonista ficou surpreso ao ouvir tal revelação. Kyung-taek revelou que, como guarda, Kyung-han o havia elogiado bastante, e ele fez isso, mas poderia recuar caso sentisse que não conseguiria cumprir com o que prometeu. Ouvindo que poderia ser dispensado, o protagonista rapidamente recusou. Eu vou, por favor, me deixe ir. O desejo da minha vida é visitar Gangneung. As montanhas, a água, a atmosfera, as pessoas, tudo lá é incrível. Kyung-taek ficou animado com a resposta do protagonista e não percebeu Jae-rin suando frio. A garota, nesse momento, interrompeu a conversa dos dois e, para a surpresa de ambos, perguntou se poderia ir também. Diante da surpresa dos dois, a garota se apresentou. Eu sou Shin Jae-rin, uma guarda de segunda classe da equipe de campo de Daejeon. Vocês precisam de uma escolta para Gangneung, certo? Eu gostaria de me juntar a vocês. A garota estava firme em sua decisão de ir com Hae-chan, que ficou surpreso com a iniciativa dela. Porém, Kyung-taek gostou da atitude dela, se perguntando se a equipe de campo tinha mão de obra para emprestar ultimamente, já que sabia que estavam sobrecarregados nos últimos tempos. Nesse momento, Jae-rin e Hae-chan se entreolharam, soltando faíscas um no outro. Vendo o olhar entre os dois, Kyung-taek entendeu errado, achando que os dois tinham algum relacionamento secreto. Se possível relacionamento em mente, Kyung-taek sorriu, aceitando que a garota audaciosa se juntasse a eles. O protagonista ficou surpreso com a decisão de Kyung-taek, enquanto, por outro lado, Jae-rin acreditava que havia algo de errado na escolha dele. Kyung-taek lembrou que partiriam no dia seguinte, então se despediu da dupla, pedindo que os dois não ficassem grudados e trabalhassem corretamente. Jae-rin tentou pará-lo, porém, nem ela nem Hae-chan tinham palavras para refutar o líder da equipe de guardas. Frustrada, Jae-rin culpou o protagonista pelo que havia acontecido. Ele, no entanto, não entendeu por que a culpa era dele, o que só irritou ainda mais Jae-rin, fazendo-a reforçar sua acusação. No dia seguinte, um helicóptero sobrevoava as montanhas a caminho de um destino distante. Após algum tempo de viagem, os 5 a bordo ouviram que chegariam em 10 minutos. Kyung-han, que estava nos assentos da frente do helicóptero, comentou que assim que baixassem a guarda, encontrariam os guardas de Gangneung esperando por eles. Ao lado do protagonista, Jae-rin perguntou como Miro estava, e ele revelou a pequena bola de pelos dormindo dentro de seu casaco. Nesse momento, o piloto pediu que todos se preparassem, pois estavam indo direto para a área da pedra de selo número 2. Kyung-han olhou para trás, perguntando ao protagonista se ele estava bem e pedindo que avisasse caso se sentisse desconfortável. Jang Gi-dong, que estava com eles, perguntou ao sênior por que ele estava tão preocupado com Hae-chan e descobriu que era a primeira viagem do garoto. Lembrando que Hae-chan seria um subordinado direto de Gi-dong, ele pediu que tomasse conta do novato. Enquanto o helicóptero sobrevoava a área, vários monstros podiam ser vistos no solo. O protagonista, que estava na janela, chamou Shin Jae-rin para olhar para baixo. Vendo os desastres ocorrendo nas ruas, ele perguntou se estavam próximos às fronteiras de Gangneung, surpreso com a quantidade de destroços. Jae-rin sabia que, se estivessem em Daejeon, esses casos seriam tratados como uma emergência. Ela não entendia o que estava acontecendo. No entanto, Gi-dong não achava a situação incomum e explicou o motivo. A razão pela qual Gangneung se tornou uma cidade especial é sua estrutura única, onde 2 grandes pedras de selo se tocam. Em termos de escala, ela não é diferente de uma cidade comum. Dizem que os guardas normais também foram mandados embora, restando apenas elites como Jae-rin e eu. Ao ouvir Gi-dong tomar a iniciativa para falar com ela e menosprezar Hae-chan, Jae-rin lhe lançou um olhar de nojo, afirmando que estava falando com Hae-chan. Gi-dong riu e provocou. O que Hae-chan saberia? Seria melhor você falar comigo em vez disso. Jae-rin ficou tão irritada que chegou a empalidecer. Ei, fique quieto. Até mesmo ouvir você respirar é desagradável. O protagonista riu em silêncio ao ouvir aquilo. Quando o clima começou a pesar na parte de trás do helicóptero, Kyung-han pediu que todos parassem de falar e se preparassem para a descida. O helicóptero se aproximou rapidamente do ponto de pouso, porém algo surpreendeu Kyung-han. Olhando pela janela, ele percebeu que não havia ninguém em lugar algum. Eles desembarcaram, e ao observarem o local com sinais de destruição e abandono, questionaram se estavam no lugar certo. O protagonista olhou ao redor, sentindo que algo estava diferente, uma energia estranha no ar. De repente,
Ele percebeu de onde vinha aquela sensação. Um desastre surgiu do nada, atacando Kyung-han. Com um movimento rápido, o protagonista puxou Kyung-han para perto de si, evitando o ataque. Jae-rin aproveitou a oportunidade para passar pelos dois e correr em direção ao monstro. Ela agiu com precisão, suas linhas cortando a criatura em segundos. O protagonista perguntou ao assustado Kyung-han se ele estava bem, mas o homem mal conseguiu responder. Olhando para Jae-rin, que continuava lutando, ele perguntou atordoado: o que diabos está acontecendo? Nesse momento, o protagonista teve a certeza de que algo estava errado. Menos de um minuto após descerem do helicóptero, eles já estavam cercados por diversos monstros do desastre. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.